Fala galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Ecosistema Podcast, o maior ecossistema de empreendedores do Brasil. É aqui onde empreendedores se conectam com empreendedores. E vamos lá para mais um episódio. Sandrão, tamo junto, vamos conduzir parceiro. Esse episódio aí hoje que vai ser pedrada, show de bola, né? E o convidado de hoje é especial, viu? Especial. Quer dizer, todos os convidados são especiais. É. Mas esse Quer eu dizer fiquei que eu não sou assim. especial? É porque esse convidado de hoje eu fiquei assim, velho, me conecta aí, fale com ele aí e tal. Depois, não, minto. Eu pensei em falar assim, eu vou falar com um brother aqui que conhece, que é amigo em comum e tal. Depois eu falei assim, eu vou logo no direct, vou falar com ele, bora, colado. Eu falei, nossa, que honra. Esse é do bom, esse é do bom. Esse é o cara Show que... de bola. E antes de a gente apresentar, meu arroba aí, @hugofernandes.oficial, segue lá, tá? O seu é? Sandro Samper com N, tá? Vai aparecer aí que os caras vão botar. Show de bola. Antes de começar o episódio aí, curte, se inscreve no canal, tá? Pra gente poder aumentar esse ecossistema. Então vamos lá, né? Recebendo aqui hoje no Ecosistema Podcast Tito. Tamo junto, irmão. Meu irmão, seja muito Valeu, bem-vindo, tá? Uma honra ter você aqui. Eu quero que você conte aí, velho, que você abra o jogo aí pra galera aqui do Ecosistema. Primeiro, quem é você? O que é que você faz? Como é que você toca seus negócios? Você que é um empreendedor, empresário. Nossa, então assim, vamos nessa. E vai lá, se apresente. Conta aí. Boa. Conte tudo, não esconde nada, não esconda nada. Me chamo Tito mesmo, não é apelido. Não é apelido? Não é apelido. Pô, que leva, até que era Tito. Não é apelido. Sou empreendedor digital. Hoje, o foco das minhas empresas hoje é na internet. Massa. A gente hoje tem 5 empresas que vão desde agência de prestação de serviço. Uma das primeiras agências da Bahia relacionado a anúncios online e tráfego pago foi a minha, a Agência Lindade. Então, desde 2019, a gente está fazendo esse trabalho como agência. Então, a gente conseguiu uma grande consistência nesse mercado aqui em Salvador. Depois, a gente migrou para São Paulo, onde a gente fez o lançamento de celebridades. Eu que lancei a marca de skincare da Ana Hickman. Então, foi uma marca de 3,4 milhões, em que eu tive a grande honra, né, de estar lançando. Além disso, tenho Fraternidade, então a Fraternidade Fiverr, que é uma fraternidade de empresários hoje do digital, onde a gente presta consultoria para esses empresários crescerem cada vez mais e alavancarem negócios juntos. Então hoje o Fiverr também é uma das grandes frentes do nosso grupo hoje de empresas, do Grupo MEV. Tem a Trindade Limitada, que é a nossa empresa que lança infoprodutos hoje com o próprio rosto, né, com a nossa própria cara. E também infoprodutos sem aparecer, em que a gente tem marcas que a gente tem na internet hoje vendendo o tempo todo sem parar. Em que a gente tem grande relevância no mercado. Ou seja, quem tá assistindo a gente aqui provavelmente comprou um produto seu e nem sabe quem é que tá por trás ali. Exato. Além disso, hoje o nosso visível, né, do nosso grupo de empresas, do Grupo MEV, é os eventos, em que hoje a gente tem a grande honra de ser dono, né, da Convenção Digital e da Mansão E-Commerce. A Convenção Digital hoje, para quem não conhece, é um evento que reúne 2.500 empresários 2 vezes ao ano, 5.000 empresários ao ano. Então é uma grande movimentação de mercado, em que eu já tenho a grande honra de ter vocês aqui como embaixadores. Né? Então, gratidão. A gente vai fazer aqui só um adendo. Você aí, ó, que tá assistindo e que quer ir pra convenção, que Tito já abriu o jogo aqui, pode falar, né? Pode falar. Vai ser em agosto, não tem a data ainda, mas você que quer ir, comenta aqui embaixo, ó, quero ir pra convenção digital, que a gente vai entrar em contato com você pra fazer com que você chegue até lá. Boa. Vamos lá, continue. E a gente tem hoje esse ecossistema, né? Ecossistema de empresas. Hoje o nosso principal foco é na questão educacional, que o grupo se tornou educacional. A gente vê dos produtos físicos. Hoje também a gente tem operações de e-commerce, no qual a gente alavanca hoje produtos online, através da modalidade de e-commerce sem estoque, que é o dropshipping. Então todas essas vertentes complementam um grupo que hoje já fatura anualmente, né? Mais de 12 milhões por ano. Então a gente está crescendo cada vez mais. Massa. Caraca, é Agora, tanta empresa. Não, uma pergunta que não quer calar. Você tem quantas horas por dia mesmo? É igual a gente mesmo, 24 horas. E deve fazer uma mágica aí, né? Que massa. Mas que assim, massa. você tem um ecossistema de empresas, você tem empresas consolidadas, Sim. os eventos são consolidados, Sim. enfim, teve a convenção digital aí que foi o maior sucesso. Como é que começa tudo isso, velho? Você disse que a sua... Como é que administra né? isso? Né? Não, mas é porque assim, ó, tem muita gente que tá em casa e tá falando assim, cara, eles têm dificuldade em começar um negócio, tá? Então, como é que começou? Começou em 2019 com a agência de tráfego? Qual foi o seu primeiro negócio? Como foi que você falou assim, ó... O start. Vou montar minha empresa, vou me tornar empreendedor.
Um grande ponto que todo mundo me fala assim, pô, você tem tantas horas, como é que você teve tanta maturidade em tão pouco tempo, como é que você tem tantas coisas assim? Hoje o que eu tenho de empresa, na verdade, é uma versão muito mais resumida e muito mais madura dos meus negócios. A gente chegou no início de 2021, a gente tem cerca de 10 empresas no nosso grupo empresarial, o Grupo MEV, meu e do Major. E a gente teve, tipo, um mega boom. A gente mexia com questão de loteamento, tinha N negócios. A gente chegou a ter metade de um andar no Alphaville São Paulo, lá em Alphaville Barueri, em que a gente tinha realmente um conglomerado, em que a gente crescia bastante e estava ali cada vez mais crescendo e gerando negócios o tempo todo. Mas isso daí, essas 9 horas, esse tempo todo, é uma boa gestão. Porque eu acredito muito que uma boa gestão permite você alavancar negócios com consistência e lateralizar. Então, hoje pelo peso do grupo, pelo peso das pessoas que a gente carrega, das famílias que a gente carrega, hoje a gente entende que a gente não pode botar todas as cestas no ovo só. Então, eu acho muito arriscado até para você ir de casa, que você tem só um negócio, é muito difícil você se perpetuar nesse negócio por muitos anos e não ter altos e baixos. Então, eu percebi, caramba, o que eu preciso ter para realmente, tipo, eu vejo esses caras grandes, os bilionários, o que esses caras são bons? Eu percebi que os caras, eles são bons em venda, mas eles também são muito bons em gestão. Então, meu principal foco foi aprender gestão depois que eu comecei a vender muito bem na internet. Porque a gestão, ela iria me possibilitar ter consistência, porque através da gestão eu tenho consistência de resultados, porque eu tenho pessoas uns líderes, né? Eu tenho líderes que empreendem junto a mim no mesmo propósito. Boa. Então, acabou que essas 9 horas, o empresário ele tem a grande oportunidade, né? A grande dádiva de poder comprar a hora das outras pessoas, comprar o tempo de outras pessoas e com isso ganhar mais tempo. Então, hoje uma grande crença limitante é essa questão das horas do dia, né? Então, enquanto eu estou aqui agora, eu tenho mais de 20 pessoas trabalhando nos meus negócios. Então, 8 horas de um, 8 horas de outro, Exato. 8 horas do outro, que massa. Então, pensei, você tem o seu dia, tem teoricamente 9 horas. Mas se você tem 20 colaboradores, seu dia tem quantas horas? Seu dia tem 180 horas. Pode crer, velho. Então, acaba que você quando você contrata uma pessoa, você está ganhando vida. Porque o empreendedor, ele ganha vida. Quando ele emprega, quando ele gera emprego. Então, eu sou muito fã dessa caminhada do empreendedorismo, realmente de lateralizar, criar negócios, colocar pessoas, criar líderes. Hoje, o principal desafio meu hoje, no grupo de empresas, é criar lideranças que empreendam junto a mim para eu conseguir não trabalhar até morrer. Que legal. Porque eu vejo que muitos empreendedores hoje, eles perdem a saúde por dinheiro. E isso é muito ruim, porque acaba que a gente não veio aqui na Terra para isso. A gente veio realmente para ter uma qualidade de vida, conseguir cuidar do corpo, cuidar da família, realmente crescer cada vez mais e gerar um legado aqui dentro. E aí quando ganha dinheiro, aí perde o dinheiro para cuidar da saúde. Exato. Não faz sentido. É um calo dos empreendedores e da galera que está começando. Pô, eu quero ser empresário, eu quero ser empreendedor. Porque eles têm uma dificuldade muito grande em contratar, em delegar. Eles acham que ele não confia que outra pessoa possa fazer tão bem aquilo que ele faz. Então, assim, isso aconteceu comigo, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar, não, velho, o tráfego da minha empresa quem vai fazer sou eu. Sim. Porque ninguém sabe fazer o tráfego da minha empresa melhor do que eu. Então, a gente tem essa limitação e como você falou. Então, o que estava acontecendo? Eu estava inchando o meu negócio, eu estava perdendo meu tempo porque eu estava aumentando minha demanda, onde eu poderia estar contratando pessoas, ganhando tempo para poder ter mais liberdade, para poder conseguir ter mais negócio. Então, eu acho que essa é uma dor muito grande dos empreendedores. Eles têm dificuldade em contratar, em delegar. Eles acham que contratação é um custo que ele vai ter para a empresa. Eu acredito que seja um investimento e um dos melhores investimentos, porque uma empresa ela não cresce se não tiver pessoas. Sim. Um dos maiores gaps que eu vejo hoje, um dos maiores problemas de qualquer empreendedor, que eu vejo principalmente no digital, que o amadorismo reina, é o processo de contratação e treinamento, né? As pessoas hoje do digital não sabem contratar as pessoas realmente. Eu tenho o grande peso, né, de realmente levar para o mercado essa profissionalização. Eu enxergo hoje principalmente processo seletivo. Do mercado digital hoje inteiro, eu acredito que eu tenho um processo seletivo mais robusto que eu vi até agora. Massa. Mas por quê? Porque eu aprendi com os melhores. Eu aprendi com as maiores. Então, diferentemente do mercado, que o cara começa uma empresa e ele simplesmente vou contratar, vou chamar meu primo, fulano, ciclano. Eu passei por essa fase e sofri muito. Porque eu vi o nível de amadorismo que eu encontrava no mercado com um processo seletivo fraco. Porque um processo seletivo fraco é uma empresa fraca. Só que as pessoas não entendem isso e por isso elas pagam um preço. Porque quem economiza no recrutamento e seleção, ele paga no treinamento. Exato. Só que poucas pessoas entendem isso e quem entende
ele é aquele cara que se diferencia e escala cada vez mais os seus negócios. Então, treinamento, recrutamento e seleção é um grande gap. Se quiser, depois a gente bate o papo sobre isso daqui. Massa. Porque realmente é o 80-20. Porque um time forte, resultados fortes. Time fraco, resultados fracos. Total. Só que a galera quer economizar, quer fazer um oba-oba, que eu vejo muito que as pessoas fazem um oba-oba quando se trata de recrutar pessoas para a equipe. E depois esperam resultados extraordinários. Então, eu vejo que isso é um grande gap. Então você acha que o diferencial competitivo hoje de uma empresa é saber contratar bem a galera, né? Saber fazer um processo seletivo para contratar bem, para colocar pessoas capacitadas na sua empresa. Infelizmente ou felizmente, as pessoas muitas vezes elas querem definir aquele ponto. Aquele ponto que vai fazer ela vender, que vai mudar o jogo dela. Mas nós empreendedores não temos esse luxo daquele ponto que vai fazer mudar 100% o jogo. É todo um conjunto de coisas que fazem você mudar o jogo. Então, tudo começa pelo processo de recrutamento e seleção, em que você coloca pessoas boas no seu time. Após isso, tem a cogestão, em que os empreendedores, muitas vezes, eles simplesmente chegam, entre aqui na minha empresa agora, você é um gestor de tráfego, é assim, assado, bora, faz isso daqui, vê um vídeo no YouTube, pronto. E você espera que o cara ele consiga, em pouco tempo, ter resultados extraordinários, performar. Aí, o principal erro, o cara gasta o seu tempo, que é caro, o tempo dos seus líderes para treinar as pessoas sobre tudo. Então, o gestor de tráfego não, senta aqui do meu lado. Quantas vezes eu já vi essa cena nos meus escritórios, quantas vezes eu já vi essa cena de vários empreendedores, que o cara colocava o funcionário do lado e botava assim, vou te explicar como funciona tudo. Aí o cara perde um dia para explicar tudo que ele faz. Mas isso tem lógica? Eu acredito que não. Por quê? As empresas grandes não fazem isso. Logo você pequeno quer perder mais dinheiro que as grandes. Então, eu acredito muito que o segundo ponto é uma cogestão muito bem alinhada. Hoje eu faço minha empresa ela é toda redonda nesse sentido, em que eu tenho todas as áreas, a gente tem um manual de cogestão, em que a gente tem um manual do cargo e além disso tem as videoaulas para treinamento do cargo. Então ali você consegue economizar tempo e dinheiro. Porque o cara, antes de ele entrar na minha empresa, primeiramente eu falo para ele, antes do primeiro dia, ele já tem que ver a cogestão. Eu já economizo as horas trabalhadas para isso. E quando ele chega, eu não gasto tempo nem o meu, nem dos meus líderes para treiná-lo. Ele já chega já entendendo já a base, porque é tudo gravado, já tem o manual do cargo dele. E quando ele vai para a empresa mesmo, para o campo de batalha, ele já está muito mais treinado, ele já tem muito mais assertivo. Porque se ele tem uma função, a gente tem que mapear essa função, criar processos para aquela função e entregar para ele da melhor forma, de maneira estruturada. Então, esses dois pontos são muito importantes. O terceiro que eu acredito é a estruturação de processos internos na empresa inteira. Então, hoje as pessoas não entendem sobre cultura. Você é empresário, às vezes você não entende sobre cultura. Isso é um grande erro. Você não entende sobre planejamento estratégico. Você acha que sua empresa é um oba-oba. Acordou, vou faturar 1 milhão. Mas espera aí. As pessoas querem faturar 1 milhão, mas não desdobram essa meta, não fazem um planejamento estratégico para essas metas. Elas têm que entender que eu quero faturar 1 milhão. Em quanto tempo? Bora lá, em quanto tempo? Eu quero faturar em 1 ano? Eu quero faturar em 10 meses? Eu quero faturar em 10 meses. Tenho que faturar 100 mil por mês. Quanto eu tenho que faturar por semana? Eu tenho que faturar 25 mil por semana. Ele vai desdobrando as metas dele em tempo. E através disso ele vai começando a criar indicadores. E principalmente, eles não definem nem quem, quando e como. É difícil. Que é o principal. Mas eu entendi que quando eu defino o que eu quero ter, por exemplo, eu quero faturar 1 milhão, eu quero faturar 10 milhões. E após isso, eu defino qual o período, tipo assim, que eu quero ter isso, 1 ano. E depois disso, eu desdobro as tarefas, os canais de distribuição que vão ver esses milhões. Os caminhos, né? O que é que eu consigo ali realmente encaixar uma direção e uma velocidade certa. Porque as pessoas, elas sempre querem... Elas trabalham com achismo. Mas achismo não vence o jogo. Ainda mais o jogo do longo prazo. Então, a direção e a velocidade alinhada, o cara consegue para o infinito, praticamente. Então, hoje o cara ele não se dá o luxo. Eu fico meio longo essa resposta, mas ela é bem importante. Mas ela é fundamental. Essa é a outra metade da lei da atração. A galera ensina as pessoas a almejar, a dizer o que quer, só que não ensina a galera a pegar. Beleza, você quer isso aqui? Pronto. Agora, quando? Sim. Como? Exato. Né? É isso. Eu acho que assim, olha, materializando esse exemplo seu, é como se eu saísse daqui do hangar. Sim. E aí colocasse uma venda nos meus olhos e que deve chegar em casa. Eu posso até chegar. Sim. Mas eu vou me bater, eu vou me ferir, eu vou perder tempo, eu vou dar voltas, eu não vou pegar o melhor caminho. Talvez eu chegue. É um risco muito grande. Né? Eu posso ser que eu chegue, mas o risco de não chegar é muito grande. Então, quando você tem um negócio e você não tem um planejamento, você não tem
é um planejamento estratégico, você não tem as etapas, você não tem um objetivo, é a mesma coisa de você estar com as vendas nos olhos. Como você falou, eu quero faturar 1 milhão, beleza. Quando? Em um ano, tá. Então, para eu faturar 1 milhão no ano, quanto tem que ser meu faturamento mensal? Quanto tem que ser meu faturamento semanal? Qual o caminho que eu vou buscar? Quais são as estratégias? Quais são as ferramentas que eu preciso para poder ter o faturamento toda semana? Então, as empresas elas não fazem esse desdobramento, mas elas querem faturar alto. Exato. Mas querer, ninguém te deve nada. O universo não te deve nada, ninguém te deve nada, seu cliente não te deve nada. E sem planejamento, sem direção, você não vai para lugar nenhum. Então, hoje, a gente falou assim de 3, 4, mas esses pontos que eu falei, eles não são suficientes para você ter resultado. É porque é muito mais complexo o jogo, ainda mais o jogo de médio e longo prazo. Então, por exemplo, hoje eu enxergo o quê? Qual a principal coisa que o cara tem que entender para ele se perpetuar nesse mercado, criar a base sólida realmente? Sobre cultura. Mas ninguém fala sobre cultura. Hoje a galera só fala de faturar, sobre escalar campanha no Facebook Ads. Mas me estranha muito esses empresários do mercado digital que se dizem profissionais não falarem nada de cultura, não falar nada sobre criação de líderes. Então, eu vejo que é muito amador se achando realmente pleno empresário, aquele cara que já entende de tudo, sabe tudo. E hoje eu percebo que quanto mais sábio você é, em qualquer sentido, mais aprendiz você é. Então, hoje eu vejo que cultura mesmo é a base principal para qualquer empresa, em qualquer circunstância. Porque a cultura é a bússola de todas as ações que todo mundo tem na empresa. Só que, como é que você espera que você tenha resultados consistentes se não tem cultura? Não existe isso. Você está numa sorte, num achismo. Você não dá norte. Mas um líder que não dá direção, ele não é um líder. E hoje eu entendo que os valores da minha empresa ponto importante. Muita gente fala de cultura, muita gente fala de gestão. Mas eu conheço poucos empreendedores que os seus colaboradores tatuaram a empresa. Caraca, deixa eu ver aí. Então, eu sou totalmente contra a tatuagem. Caraca. Eu sou extremamente contra, eu não gosto de tatuagem. Mas durante a última convenção digital, a gente teve um grande caso em que minha gerente geral, todas as minhas gerentes, todas as pessoas da minha equipe quiseram tatuar a empresa. Caraca, sério? Em que hoje todos os meus líderes eles têm a tatuagem da minha empresa. Pô, que massa isso aí. Muitas pessoas falam de inspirar propósito, saber porquê. É muito bonito falar sobre porquê. Mas quantos deles realmente eles inspiraram a ponto disso? Porque quando eu vi aquilo dali, eu falei, ou eu tô no caminho muito errado, ou eu tô no caminho muito certo. Então, eu acho que cultura ela é a bússola, porque a cultura, quando você tem um problema na sua empresa relacionado a, por exemplo, o seu designer, o seu gestor de tráfego não cumprir a demanda no dia que ele tem que cumprir, quando você tem aquela demanda que você precisava, aquela meta que você precisava bater e ninguém bate na sua empresa e só você, empreendedor, sofre, você tem que entender o seguinte, aquilo é porque os valores da sua empresa não estão pautados no que você quer de resultado. E quando eu entendi isso, minha chave virou. Porque os valores da minha empresa vibram no meu coração. Eu sou bora bater meta. Mas eu sou bater meta mesmo. Massa, assim, massa. é bater meta. Tipo, quando eu falo de bater meta, eu me empolgo. Quando eu falo de gestão, eu me empolgo. Tipo, por quê? Porque eu passo isso pra minha equipe. Eu sou batedor de meta. Então, eu sou batedor de meta. Minha empresa é plataforma de sonhos. Plataforma de sonhos é o quê? Todo mundo que trabalha na minha empresa, todo mundo que compra o meu propósito da minha estrutura, nossos líderes vão comprar os seus sonhos e a gente vai lutar por eles. Então, eu me importo com os sonhos dos meus colaboradores, por quê? Porque eles se importam com o meu sonho. Eles se impõem com o sonho da empresa, com o propósito da empresa. Então, quando a gente fala de cultura, todos os valores são vários valores da empresa, é um norte. Porque os valores, por exemplo, lealdade. Quando o cara, quando ele não entrega a demanda, por exemplo, o designer não entrega a demanda para o gestor de tráfego, ele não está sendo leal à empresa. Mas ele não está sendo leal a mim, que sou o dono da empresa. Ele não é leal a ninguém da equipe. Ninguém, pô. Porque as gerentes, as gestoras, elas precisam daquele criativo para rodar o tráfego para bater a meta delas. Já atrapalhou o trabalho dela. Atrapalhou o trabalho da gestora. Mas ela atrapalhou o trabalho da gestora de tráfego. Ele atrapalhou o trabalho do comercial, que não teve lead para trabalhar. Então, toda empresa, ela é uma esteira. E cada um faz parte daquele processo. Só que quando você não entende o valor, você não explica para seus colaboradores o porquê que eles fazem aquilo e como o trabalho deles impacta, você tem que realmente, tipo assim, pensar, pô, esse cara, o que você faz? Você tem que falar pro João, João, o que você faz, João? João, você faz página, mas você não faz página, cara. Você faz realmente a sua parte do trabalho, ela faz com que a gestora de tráfego suba os criativos dela, que rode o tráfego, que venda, que bata o faturamento e todo mundo ali precisa de você. Quando você não faz, você não está sendo leal a todo mundo da sua equipe. E quando eu boto esse peso no João, ele realiza. Porque ele entende que ele não é uma parte isolada. Exato. O trabalho dele, pô,
até tem pessoas que não valorizam tanto o seu trabalho, mas por menor que seja o impacto, Exato, velho. é uma engrenagem que se um dente sair, a coisa não encaixa, né? Sim. Então ele tem que entender isso, tem que estar internalizado para ele que se ele não entregar o trabalho dele, ele atrapalha a engrenagem de um todo, não é só de um setor. Então assim, quando o cara entende que a importância do trabalho dele para que a empresa cresça, para que a colega dele consiga bater a meta, ele consegue se esforçar mais. Quando ele, eu trabalhei como gerente de marketing de uma empresa e eu aprendi isso na prática. Né? Eu fui gerente de marketing muito precoce. Então, assim, eu não tinha um conhecimento aprofundado de gestão. Uma vez um colaborador meu chegou e falou isso para mim. Ele falou, cara, você é um cara que a gente faz tudo porque é você. O que você precisa fazer com a gente é fazer a gente entender a importância do nosso trabalho. Todo mundo sabe a importância do seu trabalho. Você entendeu? Trazer essa clareza faz parte da cultura, né? Lógico. Que é a cultura, Que é a no cultura, caso. pô. Por que o cara tá criando a página? Porque ele tá ganhando salário só? Sim. Então ele tem que entender que é muito mais profundo do que isso. Pode crer, velho. E aí ó, a fase 1, né? Que eu gosto muito de dizer que é a fase 1. Mas a fase 2 é que as pessoas, ela tem que ter um porquê acordar. Elas têm que ter um porquê realmente trabalhar. Porque ela vai passar do horário naquele dia. E quando a sua empresa ela tem um propósito, ela é muito mais fácil você fazer com que as pessoas engajem a ponto de darem o melhor de si. Exato. Então hoje vocês falaram da convenção digital. Hoje quando eu alinho com o meu comercial que ele tem que vender uma convenção digital, é porque ele vai vender a transformação da vida daquela pessoa através daquele ingresso. É muito mais do que um ingresso, é muito mais do que um faturamento para a empresa. É a mudança de vida. É a transformação que eu tive através dos eventos, que hoje as pessoas que estão ali, que ela poderia se esforçar 1,1 a mais para vender aquele ingresso e aquela pessoa teria a vida mudada, a vida das pessoas que aquela pessoa ama, a vida de todo um ecossistema ali que aquela pessoa vive. Então, o porquê, ele é muito importante. E quando você lida, entende o porquê e motiva as pessoas pelo porquê, os resultados são exponenciais. Exato. E tem um livro que diz isso, né? Comece pelo porquê. Que é Tem muita fantástico. gente perdida aí, cheio de porquês, né? Só falta acordar. Ó, se você for ver hoje, tá todo mundo falando assim, ó, o quê? O que eu quê? tenho que fazer? É. Tá todo mundo focado no que fazer. O que quer. O que fazer, o que eu faço pra ganhar dinheiro? O que eu faço pra me tornar um milionário? Exato. O que tá muito claro na cabeça de todo mundo. Mas o que gera toda essa transformação é exatamente isso. É o porquê você faz o que você faz. E o que é o último estágio. Não sei se vocês já ouviram falar do Golden Circle Sim. da Apple. Sim. É uma metodologia de gestão para você começar a entender o que sua empresa faz e como inspirar o propósito, principalmente para o endomarketing, que são os colaboradores. Então, no Golden Circle é porquê, depois vem o como, depois o quê. Caraca. Se ligou? Que é o final. Exatamente. Então hoje você tem que, tipo assim, desdobrar isso, é muito importante. E dentro do manual de cultura das minhas empresas tem isso muito explícito, porque a gente tem que motivar as pessoas nisso. Então, quem domina isso muda o jogo. Entendeu? Pô, que legal. Essa contribuição sua até agora aí já, pra mim que tem empresa, que tem uma equipe, fantástico, velho. Não, fantástico. e o que ele falou aí sobre cogestão, né? Sim. Isso aí pra mim também já foi um ganho aí, porque, por exemplo, eu tô agora no processo de implementar time comercial. Sim. Então, assim, todo o meu treinamento tá sendo ao vivo. Ali, 1 a 1, tete a tete. É a primeira experiência. Mas você já me deu um ganho aí. Cara, eu vou gravar videoaulas de como funciona a cultura da minha empresa, como funciona o treinamento de tudo, para quando tiver um potencial contratado ou alguém novo. Cara, eu não preciso perder meu tempo ali investindo, treinando novamente tudo de novo. E outra coisa, a sua hora é muito cara. Exatamente. Eu tive a experiência, né, de também ter criação de times comerciais muito rápidos. Então, contratar cerca de 10 pessoas em menos de um mês para o time comercial. Muito. E o que eu vi? Muitas vezes você explica para... Primeiramente, o time comercial, ele muda muitas vezes ao decorrer da jornada, né? Isso. E se você não tem uma explicação, um manual muito claro, as pessoas não sabem nem o que vendem. O que o produto faz, o que o produto transforma, quais as principais dores daquele lead. Então, as pessoas não explicam direito e esperam que o cara venda. Exato. E engraçado, as pessoas só percebem que o colaborador, o vendedor, ele não sabe o que o produto vende depois de semanas. Tem pessoas depois de meses. Por quê? Quando ele entende que, caramba, esse cara não tá performando. Aí eu vou explicar para ele, não, mas como é que tá vendendo? Como é que tu entendendo o processo? As pessoas não monitoram processos, elas só esperam o resultado. Mas como é que você é um bom gestor? Você não monitora, não dá feedback.
Hoje eu acho que uma das principais coisas que eu vejo que na minha empresa, elas permitem que a gente cresça cada vez mais e eu tenho a melhora das pessoas que estão ao meu redor, é feedback. Mas quantas vezes você de casa deu feedback para seus colaboradores? Mas não é o feedback que você se engana, que você fala assim, ó, parabéns, você fez um bom trabalho. Não, ó, pô, legal essa página que você fez, faz dessa forma, legal, muito bom. Isso não é feedback. Mas por que isso não é feedback? Porque realmente você não parou, você não detalhou, você não fez uma análise do que aquele cara fez, qual foi a evolução dele ao decorrer do processo. Então, hoje a cultura de feedbacks é algo que tem nas empresas grandes muito forte, que é obrigado os gestores, os líderes darem para os seus liderados, só que nas empresas pequenas não tem. Então, o seu colaborador, ele espera um raio cair ou alguma coisa muito boa ou muito ruim para você dar um feedback de melhora para ele. Mas como é que você quer que esse cara cresça na sua empresa se você não dá feedbacks constantes? Então hoje eu enxergo o quê? Um dos principais pontos que eu vejo, feedback mensal. Feedback mensal não é opcional, ele tem que ser regra. É obrigatório, meu irmão. Se você quer a melhora deles. Eu só dou feedbacks para minhas gerentes, né? As minhas gerentes, meus líderes. E eu percebo que eu vejo o feedback mês a mês que eu passo, os pontos de melhora e os pontos também que eu peço para elas melhorarem, cara, é surreal. Mas por quê? Porque ali eu inspirei. E não é só dar feedback. Você fala de cultura, mas você não usa a sua cultura. Mas a cultura ela tem que ser usada no feedback. Porque a cultura tem que ser relacionada com os valores. Exato. Mas poucas pessoas usam no seu feedback os valores da sua empresa. Então, quando o seu cliente, quando o seu colaborador, ele não está batendo as metas, você tem que falar, pô, mas o valor da empresa é bora bater meta. É foco em resultado. Quando ele não entregou aquela coisa, ele procrastinou, ele não entregou aquela demanda que tanto esperou, ele entregou com uma baixa de qualidade, pô, você não está sendo leal à equipe. Todos os feedbacks, eles têm que ser de acordo com os valores, porque se você deixar vivos os valores, pronto. Aí você realmente criou uma bola de neve e sua empresa só vai exponencializar. Exatamente. Então a gente tem... Mas você falou uma coisa interessante. Os gestores, né, os líderes das empresas, eles não têm esse hábito de dar um feedback detalhado, de ter uma constância nesse feedback. Dá errado. Mas será que eles estão preparados para isso? É isso. Sacou? Eu acho que talvez uma vez uma pessoa falou assim pra mim, Sandro, uma empresa, ela não quebra porque ela teve funcionários que não se dedicaram. Ela quebra porque ela não teve um bom líder. Né? Porque se você for olhar, uma equipe ela é reflexo do líder. Sim. Então, uma pessoa monta uma empresa agora, contrata lá 10 pessoas. Será que ela está preparada para poder entender tudo o que você está falando aí, porque para mim está sendo muito enriquecedor? Será que ela sabe a importância dela detalhar um feedback, dela dar um feedback mensal? Eu acho que um dos principais problemas do empreendedor é que ele monta um negócio, mas talvez ele não busca ter esse conhecimento de gestão. Né? Porque se você não consegue gerir sua empresa, para onde é que ela está indo? Sim. Mas profissionalismo não é opcional. As pessoas estão confundindo. Para o gestor, o profissionalismo ele é obrigação. Sim. As pessoas elas têm que entender que eu sou um gestor. Eu tenho que ter uma melhora contínua, não só dos processos, como comigo mesmo. Exato. Então, hoje eu entendo que as pessoas que me conhecem próximas, elas até se assustam. Por quê? Porque a cada 6 meses eu sou outra pessoa. Mas por que a cada 6 meses eu sou outra pessoa? Porque eu melhoro cada dia. Eu sei que... Eu fiz até um workshop, né, de bater metas para a empresa, tipo assim, com o time. E eu falei, quais são as metas que você tem para 2023? Quais são as metas? As pessoas colocaram as metas. Mas após colocar as metas, eu expliquei. Essas metas que estão aqui anotadas, provavelmente você não vai bater nenhuma delas. Mas por quê? Porque você não tem as habilidades. As habilidades são a chave. Você tem que buscar desenvolver habilidade. Tem que buscar fazer tarefa. Então, o cara ele não desenvolve habilidade. Por exemplo, eu tenho plena noção. Eu sempre fui um cara muito introspectivo. Eu sempre fui um cara que... Eu sou o cara o cara gestor de tráfego, assim, tímido. Aquele cara que não gosta de falar com ninguém, não gosta de me comunicar. E eu percebi, pô, eu sou empresário. Eu tenho que me vender o tempo todo. Eu tenho que me vender pro meu colaborador. Eu tenho que me vender para todas as pessoas. Se eu não melhorar minha comunicação, como é que eu vou vender para as pessoas da forma assertiva? Então, eu ao decorrer do processo, eu percebi que eu tenho que mapear em mim, periodicamente, o que eu tenho de falha e me desenvolver para isso. Então, se você busca melhorar e profissionalismo não é opção, você tem que entender que o que eu preciso? Eu preciso entender de gestão, preciso entender de processos, eu preciso entender sobre contratação, eu tenho que entender sobre comunicação e oratória para ser mais assertivo para meus colaboradores e passar para o meu time o que eu realmente sou e o que a empresa realmente é. Então, tudo isso o cara tem que desenvolver, porque tudo é treinável. Mas, como você falou, as pessoas, elas só vivem. Elas vivem no automático. Mais difícil que é montar um negócio, ela faz.
Não, esse que é que tá o erro, né? As pessoas, elas romantizam muito o empreendedorismo. É muito Exato, romântico. Pronto, você falou uma parada. É muito romântico. Só que ter empresa não é legal, cara. Ter empresa não é legal. Não é? É um grande desafio. Exatamente. É um desafio, é uma grande honra, porque, querendo ou não, o Brasil ele é levantado pelos empreendedores que temos aqui. Então, eu achava esse nacionalismo exacerbado muito besta. Mas depois que eu entendi que tudo que a gente faz como empreendedor, ele transborda para as pessoas do nosso time, que das pessoas do nosso time transborda para as famílias daquelas pessoas, e transborda para todo o ecossistema daquela família, eu percebi que cada pessoa que a gente contrata, a gente muda vidas. Lógico. Então, hoje, cada pessoa, cada gestor, ele tem que entender que empreender não é romântico. É muito sexy nas séries, as pessoas, a vida do bilionário. No Instagram. Exato, no Instagram, o cara ser empreendedor de palco. Delícia. Mas a pressão hoje, a coisa que eu mais vejo que é muito doida desse mercado é a pressão. Porque eu tenho um custo operacional meu, da minha vida, eu tenho um custo operacional do meu sócio, eu tenho um custo operacional da minha empresa. Se eu lucrar 100 mil por mês, eu não empato. Eu estou no prejuízo. Então, por que não paga minhas contas da minha casa, do meu sócio, das minhas empresas? Então, pense aí, eu acordo todo mês que vira eu tenho que lucrar mais de 100 mil reais. Você aguenta essa pressão de lucrar 100 mil reais, mas aqui que tá. 100 mil é um jogo pequeno, mas imagine o jogo do bilhão. Quanto é que você acha que o cara tem que, para rodar, para ele simplesmente empatar? Então, eu vejo que quanto mais você cresce, toda dádiva, ela vem de um percalço. Exato. Poucas pessoas têm essa sabedoria. Elas acham que só tem o pró, o bônus. Mas o ônus ninguém quer pagar. Então, a gente tem empresas, a gente constrói negócios. Cada negócio, ele tem um peso. Só que esse peso, essa pressão, poucas pessoas sabem lidar. Por isso que todo ano, 90% do mercado digital quebra. E as empresas tradicionais vão no mesmo meio. Por quê? Eles não melhoram, eles não se aperfeiçoam. Eles esperam ter mesmos resultados ou mais resultados. Mas uma curiosidade, só fica mais difícil, não fica mais fácil. E cada vez que a gente pensa que o Brasil, o mundo, toda vez ele está melhorando, se aperfeiçoando, chegam tubarões. Hoje eu trabalho no mercado de e-commerce. Chega uma Shein da vida, tem empresas que não precisam dar lucro. Você sabia que o seu principal concorrente, o seu principal competidor, ele não precisa dar lucro? E que isso daí para você é extremamente perigoso? Porque o seu concorrente, ele tá jogando um jogo de uma corrida de 10 km e você tá jogando, lá na frente. você tá rodando um tiro de 100 metros. Porque você não tem fôlego. Então você tem que ser melhor que ele, mais rápido que ele, você tem que performar cada vez mais para não ser engolido. Porque eu vejo que a maioria dos empreendedores hoje que morrem, eles são engolidos pelo mercado. Mas por que eles são engolidos pelo mercado? Porque ele não fez realmente um benchmark. Para quem não sabe, benchmark é uma análise de mercado onde você se fundamenta as suas ações com base nos seus concorrentes, em que você fica mais assertivo e você consegue pivotar muito mais rápido o seu negócio. Então eles não fazem benchmark. Eles não entendem que se eu não estou crescendo, eu estou morrendo. E foram maturidades que eu fui tendo ao decorrer do tempo. Caramba. Nesses mais de 30 empresas que eu tive, nesses últimos 3 anos, eu tive mais de 30 empresas, em que a gente teve a grande honra de ter grandes sócios, sócios que faturaram 200 milhões de anos, sócios que tinham um grande resultado de mercado, e que eu aprendi o ônus e o bônus de você ter grandes negócios, de ter grandes responsabilidades. E que às vezes o ônus é o melhor, né? Que é o ônus que faz o negócio virar, né? Na verdade, assim, olha, por que muitas pessoas entram querem ser empreendedor? Porque tem um romantismo. Sim. Todo mundo acha que a vida de empreendedor é maravilhosa, que empreendedor é tudo milionário, que a vida de empreendedor é fácil, que ele não passa perrengue. E aí a pessoa vai lá, entra, e eu sou totalmente a favor desse discurso seu. Não romantize, isso eu falei, até no último podcast que eu gravei aqui, eu falei isso, não romantize o empreendedorismo. É difícil... Né? Nem todo mundo tem estômago. É como você falou, você já acorda, meu amigo, tendo que bater uma meta gigantesca. Sim. Quando você tá no CLT é muito confortável. Então, é porque você vai lá, tá dentro da sua empresa, o dono da empresa lá que tem que gerar todo um faturamento para pagar todos. Você não. Ainda mais se ele for CLT de uma empresa que não tem cultura. Ele não tem aperto, ninguém você aperta dá um migué, ele. Você dá um migué e no final do mês seu salário tá ali.
Agora o empreendedor não, velho. O empreendedor, ele tem aquela caixa lá, que toda vez eu dou esse exemplo e esqueço qual é o nome da caixa. Aquela caixa que mede os batimentos cardíacos, né? Eletrocardiograma? O eletro, que você tá lá no médico, tá subindo. A vida de empreendedor é assim. Você tá lá em cima, daqui a pouco você desce, daqui a pouco você sobe, daqui a pouco você desce. Então você tem que ser um cara tem que ser uma pessoa que tem que resolver problemas diariamente. Todos os dias. Todo dia tem um pepino pra você resolver na sua empresa. Né? Senão você não é empreendedor, pô. Por mais que você tenha equipe, você é o cara que te resolve problemas. Tem pessoas que trabalham ali no emprego pra fazer uma coisa mecânica ali e ainda tem dificuldade. Pô, cara, tu não tem estômago pra vir pro lado de cá, pô. Sim. O negócio aqui é difícil. O negócio aqui não é pra todo mundo. Pra mim é o caminho que te dá maior possibilidade de realizações. Sim. Porém, é o caminho onde quem vai passar tem que ter estômago. Aí a pergunta que faz é, você que conhece Tito aí só pelo Instagram, que fala assim, uau, ó a vida desse cara, eu quero ter a vida igual a ele. Depois que ele falou tudo isso aí, você quer ter a vida igual a dele? E uma dúvida, Tito, você tem quantos anos, né? Eu tenho 24. Tá brincadeira comigo. Eu tenho 24. Tô acabado, mas eu tenho 24. Não, tu tá de sacanagem comigo. 24. Tá de sacanagem. Tu começou a empreender quanto? Com 10? Com 18. 18. Tá, cara, o cara Tem que respeitar. tem que respeitar. É isso, eu sempre falo pras pessoas. Antigamente, eu andava com algumas pessoas, que hoje eu não ando mais, que elas tinham um costume de olhar pra pessoas bem-sucedidas e sempre colocar um defeito naquela pessoa. Sim. Tipo assim, o cara com 24 anos, isso aí deve ter feito muita maracutaia pra estar onde tá. Sacou? Então eu valorizo muito. Mas é porque o Tito veio também de berço de ouro, né, velho? Não. Na verdade, meus pais só me dão custo. Seu pai o quê? Só me dão custo. Pois é. É pior. Subtração. Momento ironia. Mas é isso, pô. Quando você vê, pelo menos eu internalizo muito isso. Eu dou muito valor a qualquer empresário, qualquer pessoa que sabe que conseguiu passar pelo caminho que a gente sabe qual é, que conseguiu o seu lugar no mercado. Eu acho que aquele cara ele tem que ser ovacionado. Sim. Porque eu sei o que esse cara passou. Porque eu passei o caminho. Eu tô passando, né, velho? A gente tá todo mundo passando. Sim, nunca vai acabar. Então as pessoas olham assim pra você, cara, olha pra mim, olha pra outra gata. Tem uma galera que fala assim, pô, a sua vida é maravilhosa. Sim. Pô, é maravilhosa. Caramba, irmão. Não é maravilhosa, não. Talvez você veja uma vida maravilhosa no Instagram. Talvez você veja aquilo que eu quero que você veja. Mas o dia a dia do empreendedor, ele é casca grossa. Mas a sua vida é maravilhosa, pô. Maravilhosa. A sua vida é extraordinária. Não, eu concordo com você. Eu só não quero que a pessoa entenda que minha vida é extraordinária o tempo todo. Porque é maravilhosa o tempo todo. Maravilhosa, ela tá dizendo assim, que eu não tenho problema, que eu acordo a hora que quero, que eu não tenho chefe. Exato. Sim. É porque empreender é pra todo mundo. E você que acha que empreender é fácil, realmente eu sinto te dizer que não é. E hoje, nem todo mundo nasceu para ser empresário. E ser empresário... Eu muitas vezes enxergo o quê? Tem pessoas que são boas CLTs. Não é para todo mundo empreender. Senão a gente não vai ter bons líderes, bons gestores. Porque hoje eu tenho muitas pessoas na minha empresa que, pô, são ótimos colaboradores, mas eles não durariam um round empreendendo. Mas não é porque eles não são bons, é porque não é para eles simplesmente. Exato. E tudo bem. Tá tudo certo. Acalme seu coração e tá tudo certo. Modelo mental mesmo. É o modelo mental. A questão só que pagar o preço não é para todo mundo. E tudo bem. A questão só que aqueles que pagam preço, que realmente querem viver o extraordinário, aí é outro nível de jogo. Exato. Mas a vida que as pessoas veem... Você quer ver uma fantasia legal que eu acho muito engraçado? A ilusão entenda de uma vez, faturamento é diferente de lucro. As pessoas não entendem isso. As pessoas me perguntam, Tito, quanto você faturou? Pô, faturei não sei quantos milhões. Pô, cara, sinceramente... Sinceramente, eu não sei nem quantos milhões eu faturei. Eu sei que eu faturei, pô, eu tenho uma plaquinha de 15 milhões. Pô, legal. Mas... Aí a pessoa começa a imaginar o carro, a casa, os imóveis no Brasil inteiro pra fazer jus aos 15 milhões. Mas 15 milhões, certo. Mas, peraí. Qual a sua margem de lucro? Exato. Porque lucro é diferente de faturamento. Porque cada negócio que você envolve, dropshipping é diferente de PLR, que é diferente de infoproduto, que é diferente de prestação de serviço. Isso. Às vezes o cara que faturou 1 milhão prestando serviço ganhou mais do que o cara que faturou 15 milhões vendendo dropshipping ou PLR. Por quê?
tudo difere. Não se iluda por números. Na internet hoje as pessoas são boas em iludir, boas em vender o sonho. Exato. Mas eu entendo que não é que faturamento também não importa. Faturamento importa, faturamento é importante. Mas não é o principal. Existe um background, né, uma parte de trás muito mais importante que isso. E as pessoas se iludem por faturamento. E eu creio que quem vai pro faturamento, tipo, não dura no mercado. Porque não tem pilar, não tem base. Tá visando o errado, entendeu? E quando você falar pro cara que ele tem, tipo assim, a galera tem uma estranheza, né? Quando você fala assim, eu tenho 12% de lucro, de lucro do meu negócio. Eu tenho 15%. O cara não entende. O cara não entende que se você faturar 1 milhão, um exemplo, tá? Se você tiver um modelo de negócio que você tenha 15% de lucro, você faturou 1 milhão, ele talvez, porque as pessoas acham assim, você faturou 1 milhão, sobrou 150 mil. Sim. Sobrou 150 mil. 150 mil pro seu bolso. E a empresa fica como? Sim. Ela não tem fluxo de caixa. E quantos sócios tem na empresa? Pois é. Exato. E a hora ruim? Porque assim, ó, só vejo as pessoas falando de hora boa. Ela chega mesmo. Porque eu já passei 6 meses no mercado digital sem faturar nada. Eu fiz o quê? Queimei reserva. Sim. E hoje eu vejo que assim, a galera só romantiza a hora boa. E outra coisa, 15 milhões, tá bom, o cara tem quanto tempo de mercado, por exemplo? Eu tenho 6 anos de mercado praticamente, que eu já trabalho com fontes de tráfego. E eu enxerguei que assim, cara, não é simplesmente quanto o cara faturou, porque todo ano eu gasto 500 mil reais na minha pessoa física, pelo menos. Sim. Se eu não fizer nada demais, se não comprei nada, só existir. Porque a minha pessoa física ela tem um custo. Porque o apartamento ele tem um custo, o carro tem um custo, o seguro é um roubo. Plano de saúde, custos, tudo. Plano de saúde, aí tem sua família também, que minha família puxa. Então tem todo um contexto em que todo ano também você, por exemplo, hoje eu acho muito engraçado, né? As pessoas romantizam, por exemplo, o juiz. Eu ganho mais que juiz há muitos anos. Mas isso não me deixou... tipo assim, o juiz é o auge da sociedade, o médico. Mas o médico é a classe mais endividada quase da sociedade brasileira. Só que poucos percebem por quê. O cara ele tem 20 mil de salário, bora botar que o cara ganha bem. O cara tem 25 mil, 30 mil de salário, bora botar 30 mil. O cara que é top, por quê? Quase ninguém ganha 30 mil. Isso daí é uma ilusão que você tem aí que a internet vendeu de facilidade. Mas 30 mil é jogo de bicho. E o cara ganha 30. Mas o cara que ganha 30, principalmente o cara que é médico, o cara que é juiz, ele tem um padrão de 25. Porque ele tem a parcela do apartamento de 2 milhões que ele pegou e antecipou o futuro. Porque ele formou, ele passou no concurso e a mulher dele, o padrão dele é de juiz. Os amigos dele têm uma renda muito alta. Ele tem necessidade de aprovação. Tem necessidade. Aí pronto, a primeira coisa que o cara faz é meter um apartamento de 2 milhões financiado em não sei quantos mil meses. Que ele paga uma parcela de 5 mil reais. Aí... Que 5 mil reais? 8 mil reais. Não, que 5? Que 8 mil reais, 10 mil reais. Quase 5 eu tô pagando a minha. Então, aí ele tem um carro. Aí ele pega um carro, ele não pode ter um carro normal. Ele vai pegar e tem uma BMW, uma Mercedes. Em que, por exemplo, um carro da Mercedes de entrada, aí o cara pegou, foi lá na concessionária, se empolgou, gastou 200 mil reais no carro, 250 mil. Porque hoje a gente fala de carros populares, um Uno de 80 mil reais, 90 mil reais. Aí ele gastou 250 mil. Só que ele não tinha entrada, porque ele começou a ganhar dinheiro agora. Aí ele parcelou. Mas quanto que é o financiamento de 250 mil de um carro, se ele não tem entrada para dar? É um financiamento que ele vai pagar de parcela pelo menos aí 5, 6 mil reais. Aí só de parcela o cara já começa o mês com menos 15 mil. Mas ele ganha 30. E o custo de vida desse cara? Quanto que a mulher desse cara gasta? Quanto a família desse cara gasta? A escola. Porque o juiz, a filha dele não vai estudar no colégio comum. Qualquer. Ela não vai estudar no colégio bom, que a mensalidade é 2 mil, é integral, não sei o que, um monte de coisa. Tem que ter empregada diária, às vezes tem 2 porque tá nascendo seus filhos agora. O custo de vida do cara mata o cara. Então o cara que ganha 30, depois que eu comecei a ganhar bem, eu comecei a fazer conta. O cara enforcado o tempo todo, meu irmão. Aí o cara gasta 25. Mas 5 mil por ano dá 60 mil. O cara acumulou de patrimônio 60 mil reais. Se aconteceu tudo tranquilo. Você não teve nenhum percalço por aí. Porque assim, toda hora acontece alguma coisa com um parente, é o pai, é a mãe, é alguma coisa, é saúde, alguém se envolveu com saúde, algum problema, é seu carro que bateu, porque a franquia do cara, a minha franquia é 15 mil reais. Então, bora dizer que o cara encostou. Que, por exemplo, a minha mulher pegou e bateu meu carro, por exemplo. Aí pronto. Aí bora dizer que encostou, deu um B.O. Aí você tava 60. Mas se a franquia do seu carro foi 15. Aí é 45 agora. Mas bora dizer que 60 mil ao ano você guarde. Aí fala desse 1 milhão, né? Que a galera fala, né? 1 milhão e o cara tem 1 milhão de patrimônio, 1 milhão na conta. Veio 7 dígitos na conta. O juiz,
Ele em 10 anos ele tem 600 mil se tudo der certo. Se tudo tudo der bem, certo. investiu, tal, não sei o quê. Mas a inflação comeu, algumas coisas comeram, imprevistos que acontecem na vida. O cara trabalhou 10 anos, o juiz ele passou no concurso aos seus 28, 30 talvez, com 40 anos o cara não tem nem 1 milhão. Você entendeu como a internet é ilusória e você não percebe? Tudo porque você não faz conta. Eu entendo de negócio, pô, eu entendo de conta. exato. Eu entendo de negócio, eu entendo de conta. Eu vejo as pessoas hoje em dia se enforcando pra vender um padrão que elas não têm. Hoje eu tenho uma grande dádiva de morar na Bahia. Então a gente tá aqui na Bahia, em que antes um lugar onde eu morava, lá em Alphaville Barueri, tipo, aí eu me sentia incomodado, porque eu tenho que ter um carro tal, porque meus amigos têm Porsche, tem não sei o que lá, tem 901 e tem um monte de coisa. Aí o cara mora num apartamento, numa casa que o aluguel é 15, 20 mil. Tipo, hoje eu posso ser mais eu. Boa. E acaba que você às vezes, o quanto esse gasta mais tá botando no seu bolso, quanto ele tá tirando. E quando vem a fase ruim, porque quem ganha 30 mil, você é empresário, tá no risco. Mas hoje você tá no hype. Mas se você tá juntando 60 mil e você gasta 25, você dura 2 meses. Então, a fase ruim não vai durar 2 meses não, amigo. Isso foram maturidades que eu fui tendo no decorrer da jornada, entendeu? Nesse sentido. Caramba. Uma aula aqui, velho. Você tá falando aí, eu tô pensando porque passa um filme. Imagina a galera que tá aí achando que a galera compra muito essa ilusão, né? E assim, eu gosto muito de bater nisso. Sim. Porque eu acho que eu vim pro digital, não foi coincidência não, porque quando eu trabalhava já no CLT, eu já trabalhava com o digital também. Só que eu vim pro digital por uma coisa. Eu nunca esqueço disso. Quando eu me formei em marketing, Sim. a minha coordenadora falou, cara, você precisa dar aula. Porque eu sempre fui um cara bom de falar, comunicar, sempre fui um cara tranquilo. E eu tive um sonho, né? Meu primeiro emprego foi dando aula de informática na Real e Dados. Caramba, que massa. Tinha 17 anos. E eu me apaixonei. E aí eu falei com minha esposa, vou fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, que eu quero dar aula na faculdade. E aí, do nada, começou a aparecer um fenômeno na minha vida, na internet, chamado Érico Rocha, que você pode faturar 6 em 7, você pode ensinar seu conhecimento. Eu falei, caraca, que massa. Quem é Érico Rocha? É um cara que fatura. E aí, o que foi que aconteceu? Eu falei, caraca, eu posso realizar o meu sonho. Exato. Eu posso ensinar para as pessoas o meu conhecimento. Sim. Eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por ensinar. Se eu tiver... Por isso que eu falei para você no off aqui, que de 2017 até 2019, acho que eu fui o cara que mais dei cursos presenciais. Eu montava curso assim como se monta um pão com manteiga. Então eu via a sala, pegava, fazia um tráfego, botava gente porque eu queria estar dando aula. Aí eu fui para Rio, fui para São Paulo, viajei tudo. Enfim. Então quando eu vejo a galera vendendo na internet... enganando as pessoas, porque você engana quando você vende uma facilidade que não é. Tipo, eu sou o primeiro cara a bater. Eu sou o cara que algumas pessoas até discordam de mim, mas nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, todo mundo conseguia. Sim. Eu acho que tudo na vida depende de 2 coisas: esforço e consistência. Você quer ver uma coisa? Se você pegar um carro e você for empurrar um carro, sei lá, de 500 metros, o carro está travado, você não vai conseguir. Aspas. Por que você não vai conseguir? Porque você vai tentar e vai falar, caraca, é muito pesado. Mas se você for consistente e dedicar esforço, você vai empurrando devagarzinho, 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 e você vai conseguir jogar esse carro a 300 metros depois. Só que a grande maioria das pessoas, elas não colocam tanto esforço e elas não mantêm consistência, porque elas acham que é impossível. Eu não acredito que nada na vida seja impossível. Eu acho que um dia, nós vamos conseguir voar. Eu acho que a gente vai conseguir voar. A gente vai ficar voando, igual passarinho. Como? Não sei. Porque na minha percepção de mundo, não existe nada que seja impossível para o homem realizar. Então, eu sempre falo isso pra galera. Eu penso de um determinado fato sobre 2 óticas. Alguém já conseguiu? Já. Pô, então eu vou. Alguém já conseguiu? Não. Então eu vou ser o primeiro a conseguir. Só que a galera não tem essa maturidade para poder enxergar isso. Então, as pessoas estão querendo o que hoje? Facilidade.
Pois é. Praticidade. As pessoas falam isso pra mim. Eu vou trabalhar na internet porque é muito mais fácil pra ganhar dinheiro. Porra, Não é propósito, não. Porra, muito mais fácil. Eu comecei... Sabe quando foi que eu comecei eu tive uma agência de marketing digital que começou em 2014, velho. 2014 eu tentava vender lá meu serviço. A galera falava, não, mas meu sobrinho faz. E a galera não acreditava. Sim. Não acreditava no digital. Então eu tô desde essa época pra a galera achar que eu vou chegar aqui e vai ser fácil. Não é fácil. Tudo na vida requer o quê? Uma construção, velho. E ninguém quer pagar, velho. Porque aqui minha última tentativa a agência, né, era muito nessa questão. A gente chegava no shopping, aquele que é na Lauro de Freitas mesmo, shopping... Sim, Parque Shopping? Parque Shopping. Eu olhava de um canto a outro, eram meus clientes ali. Tipo assim, tem uma fileira mesmo tipo assim, todos eram meus clientes da minha agência. Só que aquilo dali não dava dinheiro. Por quê? Porque ninguém pagava bem. Exato. Então, as pessoas... Alimentava seu ego. Alimentava... O ego da empresa, quantos clientes eu tenho. Mas trocava dinheiro. E eu vejo muitos empreendedores fazendo isso. Ele pega um dinheiro de uma matriz e vai distribuindo. Ele vive de outra coisa, toda hora fica alimentando o ego e girando coisas, alimentando. E isso daí também é algo que, por exemplo, você começou em 2014, eu tô impressionado, porque realmente, se em 2022, acho que agora tá mais tranquilo, mas em 2019, 2020, ninguém acreditava no marketing digital das empresas. Sim. Em 2014, Mas 2014... aí nem existia. 2014 era um parto. Então. É porque todo mundo assim, Facebook? Pai, pega a minha recepção ali, no seu horário vago que você não tá atendendo. Você vai postando na internet. Então, foi isso que eu ouvi de Fala a muitos verdade, empresários. sua época é Orkut. Não, na verdade, assim... Você tem quantos anos? Só por curiosidade, já que você falou. Eu tenho um pouco mais que você. Eu tenho 40, cara. Na verdade, eu comecei. Eu até falei isso no podcast, Nem você parece, lembrou isso. Eu comecei, eu fui uma das primeiras pessoas Sim. da Bahia, quiçá do Brasil, a fazer estratégia para rede social. Eu fiz com Orkut em 2006. Caramba. Um amigo que hoje é amigão meu, Henrique Aguiar, que ele foi candidato a deputado federal, ele me chamou e falou assim, Papi, rapaz, esse negócio de rede social só tem um jovem, né? Esse negócio de Orkut, a galera toda tá lá, 13, 14, 15, 16 anos. Ele falou, cara, bora montar uma estratégia aqui, que eu quero me candidatar. E eu quero trazer o jovem pro meu negócio, né? Pra votar em mim. Então foi aí que a gente começou a criar. Na época o Orkut só podia ter 5 mil amigos. Então ele tinha na época uns 40 membros, com 5 mil pessoas. A gente começou a montar a estratégia. Sim, vamos criar contingência. os orcontros, né? Os encontros da galera jovem, fazia feijoada, reunia a galera, apresentava Henrique Aguiar, que era um advogado novo, que também tinha essa energia. E a gente conseguiu realmente desbloquear ali. E, na verdade, não foi eu, a iniciativa não foi minha, né? Foi ele que me chamou com a visão dele e falou, cara, vamos fazer. E eu não sabia, assim, muita coisa. Eu fui entendendo Orkut, comunidade, eu era usuário, mas eu não tinha a visão estratégica que eu tenho hoje. Então, mas lá atrás a gente já fez isso. Então, aí eu entrei na empresa, trabalhei com marketing de várias empresas e saí para ir pro digital em 2014, 2014 eu montei minha agência. Foi difícil pra caramba. A minha agência ela só pegou mesmo em 2016. Caramba, Foram 2 anos. 2 anos. E na minha agência eu só sobrevivia. A partir de 2016 eu comecei a ganhar dinheiro. E a agência é difícil até pra quem tem cliente grande. Porque, tipo, eu tive a grande honra, né, de lançar uma marca de 3,4 milhões. Sim. Mas, pasmem, não dá muito dinheiro. Apesar de ser um grande lançamento, tipo assim, celebridade e tal, lançar uma sessão de foto era 30 mil reais que gastava, porque tinha que ser o fotógrafo específico, que ela já gostava, então tinha todo um contexto ali por trás. O site tinha que ser Vetex, que é 1.500 reais por mês de mensal, mas um setup extremamente caro. Mas ali não dava dinheiro. Tive também outras celebridades, Marcão do Povo, do SBT, o cara que tem um galo na televisão, a gente também prestou serviço pra ele na marca dele. E assim, é muito difícil o cara hoje com a agência, sinceramente falando, prestação de serviço. Hoje eu sou um pouco desacreditado de 90%. Eu só acredito na prestação de serviço hoje que é diretamente proporcional ao resultado que você gera. Porque quando é diretamente proporcional, aí sim você ganha dinheiro. Porque coprodução, realmente, com lançamentos, infoprodutos, perpétuos, isso funciona. Prestar serviço para e-commerce, e-commerce grande, funciona, percentual de pagamento ali. Porque eles têm consistência e escala. Mas todo o resto troca dinheiro, é para sobreviver.
Você não acha que já os empresários eles já estão amadurecendo um pouco para isso? Eles estão entendendo que eles precisam investir cada vez mais nas agências que dão resultado? Você acha que isso não pode mudar lá na frente? Eu, sinceramente, eu acho que existem diferentes tipos de modelo. Existem as pessoas que têm agência para sobreviver e tem para pagar custo fixo, e tem os que realmente querem crescer realmente para ter resultados extraordinários. Mas a prestação de serviço em si, ela muda o jogo, claro. Por quê? Uma pessoa que é SLT, por exemplo, ela consegue 15 mil reais. Tranquilamente, ela tiver uma consistência de um ano ali com clientes na base dele. Mas 15 mil reais por mês para uma pessoa que era SLT, mudou totalmente o jogo da vida dela, da família delas. Para ela, tá ótimo. Sim. Mas para as pessoas que buscam escala, diferenciação de mercado, resultados exponenciais, eu acredito assim, hoje o Brasil é uma realidade. As pessoas, o empresariado em si, ele não tem condições de investimento alto. Porque o prolabore da maioria dos empresários é abaixo de 10 mil reais por mês, pô. Não vamos vender uma ilusão disso daí. E se for 10 mil, se você pagar 4 mil reais para uma agência top, ele agora só tem 6. Então, por isso que ele tem uma resistência com investir em marketing, porque, principalmente, marketing não é gasto, é custo. Tudo bem, eu tenho essa total noção. Mas, para o cara gerar uma consistência muito boa de faturamento, tipo assim, bem, enriquecer mesmo com a agência, se for prestação de serviço sem resultados diretamente proporcionais, eu não acredito. Porque você vai ganhar dinheiro realmente e tal, você vai mudar a sua vida. Por isso que eu recomendo, tem um treinamento até que fala sobre isso. E que a gente vende, 3 a 15 mil reais por mês. Por quê? Essa transformação que eu quero vender para aquele cara que é SLT. Mas para o cara que quer mudar de vida, tal, ele quer comprar esse lifestyle da galera digital, não é possível. Porque tira as empresas de Salvador. Quais empresas você compra? E outra coisa, você ganhar 3 mil, 4 mil reais para atender realmente com vigor, entregando resultado. Qual a maior frustração hoje das pessoas que contratam agências? Elas querem pagar barato e querem ter resultados exponenciais. Só que, quando você paga 2 mil reais por mês para um gestor de tráfego, para uma agência, ela não consegue entregar resultados consistentes porque não tem como colocar mão de obra especializada para o seu negócio. Então você espera, você está pagando, vamos dizer, o cara está pagando, deixa eu ver um peixe, está pagando tilápia, querendo salmão. Porque para o cara ter realmente resultado, você tem que ter uma equipe de performance realmente que saiba. Não é o estagiário de tráfego, não é aquele social media que você pegou que ganha 1.500, 2.000 reais por mês. Não é um cara bom. É aquela pessoa que entende de escala, entende sobre resultado, entende sobre estratégia. Mas as pessoas hoje elas querem isso. Elas desvalorizam o trabalho na ponta, porque acham caro, querem negociar para enxugar o cara. Aí o gestor, a agência, ela tem que entrar no mercado porque ela vive também desse FII mensal que é pago, ela vive de volume. E a maioria das agências, 99% das agências do Brasil hoje, elas vivem de escala, elas não vivem de qualidade. Porque elas não conseguem. Até quem tem posicionamento de mercado. Quem tem posicionamento de mercado aí consegue uma diferenciação. Porque chega muita gente, o cara consegue filtrar. Mas ali é o topo. Não é a realidade da maioria das agências. Eu tô tirando a média pelo 1%, pelo 5%. Isso é o maior erro. O cara vê pessoas como Pedro Sobral, Pai do Tráfego, pessoas que têm uma audiência no Instagram, que tem uma captação orgânica ali de pessoas que compram o treinamento deles, pessoas que veem ele no Instagram e, claro, o cara tem relevância. Elas vão querer ter aquela prestação de serviço. Então chegam clientes diferenciados. Aí você quer confundir o seu resultado com o dele, que está em outro momento. Você está na página 1 confundindo com o cara da página 20. Aí o cara lá, o cara ali ele consegue cobrar 15 mil reais, 20 mil reais no cliente. Por quê? Porque o cliente ali é realmente grande. Mas você que chegou agora, você que tem uma agência pequena, que eu considero agência pequena, quem tem abaixo de 10 funcionários, para mim é agência pequena. Quem fatura abaixo de 50 mil por mês é pequeno. Porque qualquer intempérie, o cara já cai. É a minha visão. Eu acho que esse cenário, ele não muda. Não vai mudar por muito tempo, até porque o cenário das empresas no Brasil ele é só para pior atualmente, nesse próximo ano. E as pessoas que vão ganhar dinheiro nesse ano como agência, elas realmente vão buscar essa questão da escala, que é realmente você trabalhar com e-commerce consistentes, trabalhar com infoprodutos, perpétuos, porque ali é o ganha-ganha. Você realmente não está pesando pro cara. Você está gerando escala para o negócio dele ganhando junto. Ele te entende como um parceiro. É muito mais rentável ali. Você cria diferenciação. Porque se eu sou bom, se eu sou realmente o cara que eu vendo que eu sou, se eu pego um e-commerce que fatura 200 mil reais por mês, eu boto pra faturar 1 milhão. Sim. Se eu sou o que eu sou mesmo. Sim. Se eu sou o cara que escala o jeito que eu falo. Então, para mim é muito mais fácil ali.
Então eu acredito muito nessa vertente de mercado. Da outra, eu tenho... Muda vidas, mas quando a gente fala desse enriquecimento que se vê na internet, ele não é compatível, na minha visão. Eu acho que é porque também ele é um negócio escalonável e não escalável. Tá? Porque assim, você vai ver um negócio da internet, pô, ele é facilmente escalável. Aí você pega uma agência para você escalar, você tem dificuldade, porque você tem que crescer estrutura. Sim. E quanto mais você cresce estrutura, você tem que ter uma gestão muito forte, porque quando chegar a primeira intempéries ali, você quebra se você não tiver seguro. Porque você não consegue... Uma coisa é você ter um custo ali na sua empresa de 30 mil mensal. Outra coisa é você ter um custo lá de 500 mil mensal da sua empresa. Se acontecer qualquer problema aí, você não consegue segurar 6 meses. Sacou? Sim. Você que está crescendo e que quer realmente contratar mais pessoas, aumentar o seu escritório, pense 2 vezes. Por que você tem que pensar 2 vezes? Porque ela tem que entender que, primeiramente, a sua reserva de caixa para qualquer investimento que você faz tem que ser compatível com aquilo que você está vivendo agora. Então, hoje você tem um custo fixo muitas vezes na sua empresa de 15 mil por mês, 20 mil por mês. Bora botar uma média legal, colocando o seu Prolabore. Porque muitos empreendedores não colocam o seu Prolabore no jogo e calculam aquele seu custo fixo, fictício. Mas ele não é real. Aí você tem um custo fixo de 20 mil reais. Aí você tem sua agência, que ela tá faturando 50. Aí tá faturando 50 com 20 mil de custo. Já tá acima da média de mercado isso daí. Porque geralmente, pelo que eu conheço de agências que eu presto consultoria, geralmente é uma margem de 2. Em que ele tem um custo de 20 e que ele fatura 40. Em que muitas vezes o cara não consegue nem pagar os impostos, porque prestação de serviço é uma sonegação imensa no Brasil, no geral. Aí bora lá. Aí o cara pegou, tem um custo de 20. Aí ele falou, não, tô faturando 40, tem um custo de 20, tá sobrando aqui, o valor tá sobrando 15 mil em caixa, legal. Aí eu vou crescer escritório. Aí o escritório que o cara tinha tem um custo fixo de 3, 4 mil reais. Aí ele pegou e aumentou para um de 8. Porque quem muda de escritório não vai mudar para um de 100 metros quadrados, ou bora botar a realidade do Brasil. Não vai mudar de 70 para um de 100. Ele vai mudar de 70 para um de 140, porque não tem lógica toda hora ele ficar mudando, perdendo calção toda hora. Aí ele não faz essa conta do calção que ele perde também, né? Que ele vai ter que... Já tem essa mudança. Aí, bora dizer aqui. O cara pegou, ele fatura 40 mil. Aí ele mudou de estrutura pra quê? Porque é escalonável. Ele tá crescendo em estrutura pra faturar mais. Porque ele entende que ele precisa ter mais gestores de tráfego, ele tem que ter mais social media, tem que ter mais design. Só que quando ele aumentou a base, ele teve um custo aí nessa mudança de estrutura. Para um escritório de 8 mil reais, você paga 24 mil de calção. Mais 8 mil. Então, 24 mil mais 8 mil, tô falando de 32 mil reais que você já botou ali, já é a realidade. Lá. Você deixa de cara. Ali foi o setup. Aí vamos falar de estrutura. Ninguém fala de estrutura para montar escritório. É sempre bonito na internet. Monte um escritório. Tal. Eu já tive mais de 6 escritórios. Então, no mercado de dropshipping mesmo, de e-commerce dropshipping, foi o primeiro escritório da Bahia. Que eu vi realmente as pessoas que tinham relevância do mercado ter. E eu tinha um custo fixo de 25.800 ali. No meu primeiro escritório, quando eu tinha meus 20 anos. E eu vi aquilo dali, ó. Pegar aqui, esse escritório aqui, ele tem o mesmo potencial, ele faturava ali na época 400 mil, aquele mesmo custo faturava 1 milhão. Mas quando eu parei de faturar de 400 mil, faturei 200, eu tive problemas. Eu comecei a empatar. Aí começou, e a pandemia veio, né? Muita gente prosperou no digital. Mas não foi meu caso ali naquela operação, ninguém queria ir no escritório. Eu fiquei com aquele passivo, multa de contrato, multa de não sei o que lá, um monte de coisa. Tem um passivo trabalhista também, que se você não assina a carteira de trabalho, pode acontecer essa bomba. E acontece, sim, poucas pessoas falam. Então, por exemplo, o cara da agência, velho, eu vejo o quê? Ele não faz... como é escalonável, a chance dele quebrar, o risco da ruína é muito grande. Porque esse aumento de faturamento que ele faz nessa aposta, a chance dele perder tudo é muito rápida. Porque a maioria das empresas, elas fazem esse investimento, o custo dele é 20 mil. Aí bora dizer que ele é acima da média. Ele tem mais de 100 mil de caixa para fazer essa mudança, que a maioria não tem. Cara, o custo fixo dele agora é 30, bora dizer 40. Aumentou. E ele não está preparado para isso, ele só dura 3 meses. Aí bora dizer que ele perde os 2 maiores clientes dele, que acontece o tempo todo. Alguma agência grande roubou. Pegou lá e o cara trocou. Principalmente a galera de coprodução. Cara, ele perdeu toda a empresa dele. E isso acontece o tempo todo, toda hora com quem tem agência. Véio. E eu vejo isso, já aconteceu comigo inúmeras vezes, de ver pessoas assim. Caramba, velho. É uma parada... É porque a pessoa não faz conta, pô. Faz conta. E aquele assunto que você falou, que a gente tava falando no início, né? A galera quer manter um padrão de vida, quer manter um padrão de trampo ali, que muitas das vezes
só empata ou toma prejuízo, mas ele quer manter aquilo ali na raça. E se você tem empresa hoje, e seu Prolaborezinho é 5 mil, pense 20 vezes antes de aumentar e aumentar seu padrão de vida. Porque quando você aumenta, você não desce nunca mais. Quando o cara, por exemplo, você tem um padrão de vida de 25 mil reais. Tal. Vou falar um caso prático. Eu morava num apartamento que ele tinha 140 e poucos metros quadrados, tinha 150 metros quadrados. Lá em Alphaville? Não aqui. Aqui mesmo. Eu me mudei para Salvador, primeiro morando num apartamento de 150 metros quadrados. Eu fui morar num de 110. Porque eu queria mudar, tal, queria ter dois escritórios, tinha 5 quartos, eu ia para um de 4 quartos. Sabe o que minha mulher falou? Que não, é pequeno, o banheiro é pequeno, tá ruim, tá não sei o que, tá dando aquilo dali, para 2 pessoas. Então, aí você pega e você tem um carro, aí pô, eu tenho meu carro. Eu tava querendo pegar um carro mais de boa, pra pegar. Aí não, pô, não tem chegada. Aí você entendeu como é difícil o cara enxugar? Pra descer um degrau é difícil. Aí você andar de Mercedes e depois você vai andar de Corolla. Você não vai ser a mesma pessoa. Aí você mora num apartamento de 150 metros quadrados. Você vai morar de 80? Não dá, velho. Não dá. As pessoas não entendem isso. Quando elas aumentam o padrão de vida, para descer é difícil. Então hoje, eu sou extremamente enxuto com tudo que eu faço. Por quê? Porque eu entendo que o que eu ganho hoje, faturamento passado não garante faturamento pro futuro. Essa frase é a maior verdade da vida. O seu faturamento passado não garante seu faturamento pro futuro. Se você hoje fatura 1 milhão, eu sei que você é muito bom. Eu sei que você se acha escolhido por Deus e por todos. Que mês que vem vai cair um raio, seu faturamento, sua escala, seu funil que você validou, a sua projeção na sua cabeça que você vai triplicar. Você faturou hoje 1 milhão, você nunca pensa que mês que vem você vai faturar 500 mil. Isso. Mas acontece. A vida não é só subida. E a descida, quando você não tem base, ela dói. Embalada. Então, eu percebi nesse decorrer dos anos com uma maturidade maior empresarialmente falando que o cara tem que ser mais comedido. Ele tem que pensar mais 3, 5 vezes antes de qualquer passo que ele dá. Porque assim ele se perpetua no mercado. Porque eu tenho uma grande tristeza de não ter amigos de muitos anos no mercado por causa disso. Sim. E uma coisa aí, tocando nesse assunto, uma coisa que me chamou a atenção foi, eu não sei exatamente o motivo, Sim. mas, por exemplo, sobre o cara aumentar o padrão e tal. Sim. Dificilmente quem sai daqui, vai para São Paulo, para Alphaville e tá lá no meio do métier, voltaria para sua terra. Sim. Né? Então, assim, isso eu acho interessante. E sobre sucesso, tem que ter o padrão de sucesso seu, né, velho? Não ficar medindo a régua dos outros com a sua, porque... Mas a sabedoria, né, da vida é entender que existe alegria, existe felicidade e existe você consigo mesmo, além de você com os outros. Exatamente. Então, quando a gente voltou, né, pra Bahia, falo Bahia o tempo todo porque a galera vai chamar a gente dos baianinhos lá de São Paulo, né? A galera fala os baianinhos que veio pra São Paulo. E aí, quando a gente veio, as pessoas falaram, pô, quebrou, fechou o escritório aqui e tal, o que aconteceu? Mas simplesmente foi felicidade. Sim, exato. Eu vivia um mundo que hoje, graças a Deus, eu tenho um network muito bom. Mas as pessoas que trabalham com esse mercado entendem que você tem muitos colegas, poucos amigos. E eu me via que num belo domingo à noite, eu tava querendo tomar uma, porque eu sou baiano, gosto de tomar uma no final de semana às vezes. E eu passei 2 anos em São Paulo sem beber cerveja. Não bebia praticamente, passei 2 anos sem beber, porque lá ninguém bebe. Que é sério? Da galera que eu andava. A galera que eu andava são empresários, que tem, né, não são pessoas novas, assim. É business o tempo todo. É business. Eles tomam vinho, louvor em casa. É isso. Whisky, poucas pessoas, viu? Mais vinho, louvor em casa, lareira, um negócio assim, meio... Mas é outra vertente. Aí eu chegou o final de semana, eu tava querendo ver um amigo, tomar uma cerveja, jogar alguma coisa, fazer alguma coisa. Resenhar. Não tinha ninguém. Caramba. Eu cheguei à conclusão que eu tinha muitos colegas, poucos amigos. Eu não tinha ninguém pra tomar uma cerveja comigo, bater um papo. E outra coisa... Toda hora você tem que estar com o sensor de alerta, porque acaba que você não pode sangrar. As pessoas, os seus amigos comerciais, ninguém ajuda quem precisa nesse mercado, a maioria. Hoje no mercado digital eu tenho 4 amigos. E olhe lá, 4 amigos realmente que eu considero que eu posso pegar assim, ó, me manda 50 mil reais, me manda 20 mil reais. O cara me manda. Por quê? Eu faria igual pra eles. Então... A gente tem muitos colegas, poucos amigos. Aí eu vivia um mundo que as pessoas... O tempo todo é network. Alphaville é terra de oportunidade. Terra de oportunidade tem muito oportunista. No geral, pra você que tem resultado, é pior. Porque só vai grudar pessoas querendo tomar de você.
Então, eu comecei a entender isso, que eu tinha uma sala de reunião, um escritório de metade de um andar, que toda hora entrava pessoas lá, querendo reunir, oportunidades e tal. Mas eu fui fazer conta de 30 reuniões, quantas colocaram dinheiro no meu bolso? Quanto esse networking tirou e quanto colocou? Eu faço muita conta. Aí eu percebi que não valia a pena. Então, lá a gente tinha um custo de empresa, lá, mais de 100 mil reais por mês, em que, tinha 4 sócios, tipo assim, uma mega empresa. Cada sócio ficava afastado num canto, tipo assim. E eu via que aquilo dali, pra mim, era legal. Andar todo dia de blazer e tal. Todo dia de blazer, todo dia arrumado, todo dia... Muito legal isso. Eu aprendi muito, aprendi a comunicação, aprendi posicionamento. Mas hoje eu gosto de trabalhar de sair pro trabalho com a minha camisa do Fiverr, que eu sou patrocinado pela Reserva. A Reserva me deu. Boa, que massa. E que... Eu vou de bermuda, tenho minhas calças normais e tal, não tenho aquela vaidade. Por quê? Não devo nada a ninguém, não tenho que me posicionar toda hora. E sou muito mais feliz. Então, a mudança veio mais por causa de felicidade do que por dinheiro. Eu tenho certeza que, se a pessoa quer evoluir, quer dinheiro, a ambiência é muito importante. Hoje a ambiência na Bahia, você não tem pessoas que trabalham com quem a gente trabalha, a ambiência não tem. As pessoas não, tipo assim, lá... Meu vizinho da frente, eu estacionava meu carro aqui e meu vizinho tinha uma Ferrari. Você quer motivador maior do que seu vizinho ter uma Ferrari na sua frente? Eu desconheço, porque toda vez eu me achava pobre. Eu estacionava meu carro e meu vizinho tinha uma Ferrari. Então, a ambiência, ela muda o jogo. Então, eu, quando andava com meio de pessoas que faturavam centenas de milhões, claro, a sua régua sobe, o seu gás sobe. Mas hoje eu sou meu maior motivador. E tudo bem. Bom, você desenvolveu isso, né? Eu sou meu maior motivador. Porque isso se desenvolve. Sim. Geralmente as pessoas buscam motivação no externo, na outra pessoa, no amigo, na esposa, no pai, na mãe. Onde eu também sou assim. Eu sou o meu maior motivador, por quê? Porque quando eu comecei, ninguém acreditava em mim. Porque eu vim de uma realidade diferente, né? Eu era gerente de marketing, tinha grana, tinha tudo, reconhecimento, era de uma empresa legal. E aí eu saio e digo, não, eu vou entrar no digital, e aí o seu padrão de vida cai. Porque você sai de um salário legal e você vai para nada, né? Nada, eu vou montar o meu negócio e tem que ganhar dinheiro. E aí as pessoas, elas não acreditavam em mim. Eu tenho até um exemplo que eu contei essa semana. Quando eu era gerente de marketing da Mahalo, né? E aí tinha um amigo meu, que hoje ele é muito famoso, inclusive é um cara que está dominando a Bahia. E ele fazia questão de a gente morava ali no Costa Azul, de dar uma corrida de manhã, vamos lá em casa jantar. Era uma amizade, entre aspas, assim, muito, muito forte. A partir do momento que eu saí da empresa, que eu não poderia mais servir as pessoas e que eu fui montar o meu negócio, que eu baixei um padrão de vida, caraca, pessoas como ele assim se afastaram. E as pessoas olhavam pra mim como um coitado, tipo, pô, o cara saiu dali, o cara veio pra cá e o cara tá aí, velho, negócio de internet, na maluquice. E as pessoas se afastavam e eu não tinha ninguém, nem minha esposa, ela me motivava, porque ela acreditava em mim, mas ela quer segurança, sim, irmão. Ela casou com um cara, quando ela casou com um cara, o cara tinha um emprego bacana, tinha tudo, e você desce, às vezes até eu duvidava se eu estava fazendo a coisa certa. Diante de todo mundo, não acreditar. Então, eu tive que desenvolver isso. Eu tive que ser o meu maior motivador, senão não estava aqui, velho. Sim. É difícil pra caramba quando você olha pro lado e você não vê suporte, você não vê que ninguém fala assim, ó, vai lá, velho, tá no caminho certo, vai ser difícil, pô. Mas você é um cara que consegue, tipo, nunca ninguém falou isso pra mim, pô. Exatamente, velho. E muita gente vive enforcado, vive no limite ali por conta dessa prestação de conta à sociedade. Sim. Que você não deve nada a ela. Nada. Sacou? E o caminho, a história é sempre a mesma, sabe? Você faz uma corrida absurda pra ganhar um padrão e um nível de vida pra você chegar lá na frente e falar assim, cara, não é isso. Não é exatamente isso. Sacou? Então a galera tem que focar mesmo no que te realiza, no que te preenche, independente de faturamento, independente de estilo de vida que vai mudar, porque senão, meu irmão, isso vai ficar... Aí vamos entrar no ponto aí. O que te preenche é um ponto... É um ponto filosófico, esse romantismo, mas de fato, né? Esse romantismo que as pessoas têm de propósito, preenchimento, ele é muito bonito.
Quando a sua necessidade da pirâmide de Maslow tá suprida. Não, sim. Exato. Então, hoje eu vejo que as pessoas romantizam muito esse negócio. Tipo assim, velho, o primeiro objetivo da pessoa tem que ser realmente ganhar dinheiro, tipo assim, independente do que for. Mas, claro, tem que ter um porquê depois. Mas depois que você conseguiu sua pirâmide de Maslow, você consegue, tipo, ter isso. Mas o que ele falou mesmo foi muito interessante, essa questão de ninguém apoiar. Ninguém nunca chega pra falar pro cara. Mas hoje eu aprendi sobre isso já. Principalmente, hoje não posto, antes eu postava toda semana, 6 em 7. Que é tipo, pô, faço 6 em 7 praticamente. Pô, velho, quantos 6 em 7 você já fez, Tito? Pô, velho, deixa eu ver quantas semanas tem no ano aqui. 375. 375 dividido por 7. 52. Cara, sei lá, velho. Eu acho que eu já fiz pelo menos uns 150 6 em 7. Mas, você entendeu? Mas tipo... Toda semana atualizando o perfil do Instagram. Aí pronto, eu vou falar. E outra coisa, eu comecei a entender que essa métrica de faturamento, ela assusta as pessoas ao seu redor. Então hoje eu sou um cara que posta muito menos resultado, eu posto muito menos o saque caindo na minha conta, tal, não sei o que. Eu não posto isso não. Por quê? Primeiramente, segurança. Segundo, as pessoas que estão ao seu redor não entendem. Você está acostumando, por exemplo, as pessoas, minha família, minha mãe, meu pai, meus tios, minhas tias. Como é que eles vão entender que você tá faturando 1 milhão por mês, tá caindo na conta 1 milhão no mês? Eu deixei tudo acordado. Tipo assim, que negócio é esse? Aí as pessoas não entendem, as pessoas não entendem aquilo. E eu vejo que você tá acostumando as pessoas ao seu redor mal também, elas começam a não dar tão valor pro seu dinheiro. Então hoje, eu sou um cara que, quando eu acerto e ganho, tipo assim, chegou o mês, a gente, lucrar, não é faturar 1 milhão no mês, não, é lucrar 1 milhão no mês. Antes, quando eu tinha 20 anos, eu chegava e falava pras pessoas, ligava pros amigos, caramba, velho, falar que nem os caras da pós-post, bateu, porra! Bateu! 1 milhão! Não, hoje não. Fique calado, de boa, tal, tranquilo, segue o jogo. Por quê? As pessoas não têm maturidade pra isso. Se você chega pra sua esposa, pra sua namorada, pra seu irmão, você fala que lucrou 1 milhão no mês e depois você chega pra ele e fala que você não tem 5 mil reais pra dar pra ele pra esse negócio, você é um filho da puta. Então, eu entendi que eu comecei a guardar pra mim essa questão dos resultados. Hoje, eu trabalho muito mais calado. A não ser que seu negócio dependa única e exclusivamente de você mostrar que tá ganhando dinheiro. Hoje, mas aí que tá também, né? Um vertente, né? Mostrar resultado é importante e tal. É extremamente importante. Mas tem pessoas que não mostram resultado, também tem resultado. Pode crer. Isso é muito do que você quer atrair de pessoas. É verdade. Hoje eu tenho muito mais facilidade para ver, incrivelmente falando. Se eu fazer aqui um arrasta pra cima no meu Instagram. Comprar aqui meu treinamento que eu lancei de 297. Eu tenho certeza. Eu não vou faturar 10 mil reais com aquilo dali. Eu tenho certeza absoluta. Eu não vou faturar. Eu não tenho audiência para isso. Agora, se eu falar, vamos abrir vaga de consultoria de gestão empresarial para você alavancar o seu negócio, onde eu vou estruturar a sua empresa, analisar de ponta a ponta como você estrutura processos e tem consistência. Eu vou te ensinar como escalar essa operação de 6 dígitos para múltiplos 7 dígitos, onde eu vou pegar suas campanhas de Facebook Ads, escalar com você, junto a você ali, analisando seus KPIs e dizendo onde você erra. Ali eu consigo vender muito mais, eu vendo 50 mil reais, 30, 40 mil pelo menos. Por quê? Autoridade. Sim. Então, hoje eu tenho um grupo de 100 pessoas que pagam 15 mil ano. Então eu tenho mais autoridade para cobrar mais caro do que eu achar o cara que não tem nível de consciência para vender. E tudo bem. O blogueiro, tem blogueiro que tem não sei quantos, 10 mil, 15 mil visualizações no story e ele faz uma arrasta para cima e não faz 5 mil reais. É métrica de vaidade. Exato. Então, a audiência é diferente de autoridade. Poucas pessoas entendem esse jogo. Talvez o jogo não seja volume, talvez o jogo seja qualidade. Exatamente. E tudo que você comunica atrai. Então, eu acho que essa questão de fazer o que os outros fazem porque os outros fazem, eu acho que isso não é o jogo para todo mundo, entendeu? Eu acho que as pessoas que têm um pouquinho mais de cabeça, elas têm que se diferenciar. Porque a manada não leva a lugar nenhum. Peguei. Diferenciação. Agora, velho, você não falou a minha primeira pergunta, velho. Como é que eu comecei, né? Eu quero saber como é que você tem 24 anos, irmão. Comecei. Eu quero saber como é que você começou. Tava na Lan House. Tava na Lan House, engraçado. Né? Temos aqui o Carlos aqui, que até estudou comigo no 3º ano. E assim, como é que eu comecei, né? As pessoas falam, caramba, como é que você começou? Eu tive a grande honra, né, de, ser sempre uma pessoa que sempre buscou, nunca foi mais inteligente da sala, lá na sala que o Carlos estudava, não era dos mais inteligentes, tinha Léo, tinha os caras lá brabos, que eram muito mais inteligentes que eu,
Mas eu era muito esforçado. E sempre não tinha melhor didática nem nada. Mas quando eu formei no terceiro ano, eu tinha um bom relacionamento com os professores porque eu era um bom aluno. Pô, matemática, minha média era 9,5, 9,9, tipo, 10. Tipo assim, eu tinha boas médias, assim, em matemática e física. Eu era um bom aluno. Eu sempre fui uma pessoa que tinha uma boa comunicação ali com o pessoal do colégio. E quando acabou o terceiro ano, ficamos no limbo, e um professor acabou e eu comecei a dar aulas particulares. Em que ali eu tive diferenciais, referenciais e eu dei um gás fora do normal. Porque a maioria das pessoas, elas simplesmente dão aula particular. Não, eu abri uma empresa. Então, enquanto todo mundo dava banco, eu abri uma empresa de aulas particulares. Onde eu tinha diferenciais de mercado, onde eu tinha material de apoio, eu tinha uma estratégia de captação ali, onde eu busquei não só eu, ter outras pessoas também agregando em outras áreas de conhecimento, onde eu criei um branding, que era o hashtag Bem Exatas, da minha empresa ali. Era uma empresa de fogão, bem pequena, mas eu com 18 anos eu já ganhava 5 mil reais por mês. E que naquela época 5 mil eu acho que hoje é equivalente a uns 7,5, talvez 8, talvez 10. E ali eu vi que eu fiquei perplexo. Como é que eu tenho 18 anos e eu ganho 5 mil reais por mês? Tudo bem, foi um hype, que era o ano dezembro, né, que é a recuperação da galera. Mas no meu primeiro mês trabalhando eu ganhei 5 mil reais por mês. Então eu comecei ali, mas por quê? Porque eu busquei diferenciais, eu não fiz o que a galera fazia. E após o ciclo do ano, virar o ano, eu tive também a grande honra de ser contemplado lá pelo colégio onde eu estava para ser professor substituto. Onde eu comecei substituindo o professor do terceiro ano, que era o Cleidson, que ele ficou doente, que eu dava as aulas de matemática no lugar dele. E depois de 3 meses eu substituí a todos os professores de matemática e física do 7º ano do fundamental ao 3º ano do médio. Então eu substituía todos os professores do 7º ano do fundamental ao 3º ano do médio. Ainda dava aula de Olimpíada de Brasileiro de Matemática e de Física. Ali eu já tinha minha renda. Então, com aquilo dali, eu consegui me diferenciar de todo o mercado, porque eu tinha um branding de ser professor do colégio e eu conseguia cobrar preço diferenciado nas minhas aulas particulares. Então, a minha empresa, né, a hashtag Bem Exatas, ela conseguiu ganhar uma escala ali muito maior por causa do branding. Mas é no trabalho de... eu comi o pão que o diabo amassou pra ganhar 5 mil reais. As pessoas romantizam isso. Mas eu tinha que pegar ônibus, porque eu dava aula em tudo que era bairro em Salvador. Então eu tinha que pegar ônibus, eu ficava andando com a minha mochila suada o tempo todo. E era um pau viola. Pegando metrô, não tinha metrô acho na época não. Era ônibus, era só ônibus. E era ônibus atrás de ônibus lotado, era ônibus de 6 horas, assim, meu maior conforto era quando eu pegava o ônibus de 6h30, que tinha ar-condicionado ali na Cardeal da Silva. Então, ali era o luxo que eu tinha ali. E desde então ali eu comecei minha primeira jornada de empreendedorismo, foi essa minha primeira empresa, a Bem Exatas. Ali eu consegui ter uma renda relevante, em que eu consegui, eu sempre eu tinha vontade de não depender dos meus pais. Meus pais se separaram quando eu tinha ali meus 18 anos, em que eu fui morar com meu pai e que, por exemplo, faltava algumas coisas, meu pai tinha condições financeiras, nunca precisou, meu pai, ele tinha as condições financeiras para ter as coisas em casa, mas ele simplesmente não colocava. Às vezes, e eu não queria pedir, simplesmente, pai, faz um mercado. Então, por muitas vezes eu ficava com fome, em casa, querer comer um biscoito, querer uma parada. Às vezes querer comer, alguma coisa na geladeira, de alguma coisa diferente, né? Às vezes querer, não, simplesmente, a parada que eu mais sentia falta era quando minha mãe estava em casa e que ela passava na padaria. Que ela comprava, croissant, tal, era pão, queijo e presunto, tal, as paradas assim, um café tão arrumado, um suco. Nossa. Então, quando eu cresci e fiz 18 anos, meu pai fez a coisa melhor que foi pra minha vida. Ele simplesmente, o cara tem 18 anos de idade, não preciso ficar dando esse suporte todo em casa. E aí eu comecei a ter minha renda. E eu comecei a comprar minhas coisas. Então, com 18 anos eu era mais bem sucedido que todo mundo que eu conhecia. Que massa. Ali foi minha primeira empresa, a Bem Exatas. Após isso, eu abri uma empresa de roupa falsa, em que eu ia no Feiraguai, lá em Feira de Santana, em que eu comprava roupa do Camelô, roupa da Calvin Klein, eu comprava de R$23,50, R$22,50, vendia de R$50 aqui em Salvador. Diretão ao ponto, né? Não é réplica, não. É roupa falsa. Réplica de Calvin Klein, reserva, enfim. É falsa. Réplica é o romantismo da falsidade. Romantizou. Eu vendia roupa falsa, eu usava roupa falsa e vendia roupa falsa. Em que eu vendia G-Shock, tal, eu pegava de 35, vendia de 70. Isso. Então ali eu tinha a primeira empresa, a minha segunda empresa, que foi a MT Clothing, que eu tive 2 sócios,
Naquela empresa eu aprendi que eu não precisava provar pra ninguém que eu tenho dinheiro. A empresa quebrou no Baile da Santinha. Não sei se vocês conhecem o Baile da Santinha. Sim, como é isso, rapaz? Como é que quebra no Baile da Santinha? Léo Santana, Léo qual Santana. foi, rapaz? A gente quebrou toda a empresa gastando dinheiro do posicionamento dela. Falando que era posicionamento. Então todo o caixa da empresa foi gasto em combo de balada, em combo disso daqui, tamo na casa. Aqui a gente tá aqui. Então a gente pegou, gastou todo o dinheiro nisso e eu já percebi cedo que você não deve gastar dinheiro pra parecer que tem alguma coisa pra ninguém. Boa. Então, ali eu tive uma grande maturidade também sobre estoque, em que estoque, ele, se não for lidado com sabedoria, você vai perder muita grana. Então, até hoje eu tenho um Calvin Klein falso em casa, a sandália da reserva com aquele o passarinho de escola. Enfim, até hoje eu tenho essas roupas em casa, o estoque tá lá até hoje. Então, eu percebi que não mostrar para os outros e também ter sabedoria com que negócio a gente vai ter. Após aquilo dali, eu fui para fazer faculdade. Eu fazia primeiramente física na Universidade Federal da Bahia. Fiz física, eu achei muito sem graça, porque eu já dava aulas de física, então eu não ia fazer nada diferente. Então eu mudei para engenharia de controle de automação. E lá cheguei e tive uma grande surpresa, né? Porque o aluno que dava aula de matemática e física, que tirava 10, 10, 10, não sei o que, notas altas, que era professor substituto, eu acordava às 7 às 5 e 10, 20 da manhã, trabalhava de 7 às 12h30 geralmente no colégio, e outras coisas que eu fazia. De 1 hora até as 4h30, 6 horas eu trabalhava com um professor particular na casa das pessoas, 6h30 eu tinha aula na federação. Chegando lá, o cara que tinha um ego do mundo todo, porque era um professor bom em física e matemática e tal, chegou em física e tirei 0,25. Tá desgraça. Porque, diferentemente da maioria das universidades particulares, lá o cara tá pouco se lixando se vai passar ou não. É aquilo, é aquilo. Então, meu ego foi destruído. Então, desde então, não tenho ego nenhum sobre nada, assim, no geral, do que eu acho que eu sou bom, tal, não sei o quê. Eu sou de boa com isso. Eu sei o que eu sei. Eu realmente sei acima do que boa parte das pessoas em determinados assuntos que me dispus a me profissionalizar. Mas não tenho esse ego, porque quanto mais você sabe, menos você tem essa arrogância. Essa necessidade, né, de provar. Porque, por exemplo, eu já gastei mais de 4 milhões de reais no Facebook Ads. Já gastei mais de 4 milhões de reais. E eu vejo pessoas que não gastaram nem 1 milhão e se dizem que sabe tudo sobre a fonte de tráfego. Já domino, sei tudo. Sei de trás pra frente. E eu percebo que isso daí o ego só derruba as pessoas. Então, eu percebi, na faculdade de engenharia eu percebi que eu sou um menino. O meu ego foi pro chão, porque eu não podia competir. Meus concorrentes na sala de aula, os caras não trabalhavam. Então, eram pessoas que só faziam física, só faziam engenharia. Então, como é que eu trabalho o dia inteiro e vou concorrer com essa galera? Diferentemente das pessoas, da forma que as pessoas me enxergam hoje como sucesso, eu só tomei pancada, Era só pancada. Porque eu me achava bom, só que eu não tinha tempo porque eu trabalhava para as coisas. Então, peguei faculdade e tal. Na faculdade eu só perdi as matérias, porque eu não conseguia nem assistir as aulas tal, no geral. E às vezes não conseguia fazer as tarefas, porque não tem como, eu trabalhava. Era um ou outro, não dava para ser os dois em geral. Passava em algumas, mas não dava. Aí chegou a parte na faculdade, o grande game changer, né? O grande virada de jogo foi o movimento de empresa júnior. Não sei se você conhece o movimento de empresa júnior, não sei se vocês conhecem, mas lá eu realmente entendi o que é empreendedorismo. Lá eu aprendi sobre marketing, gestão, sobre estrutura de empresa ali. E lá eu evoluí na empresa júnior, eu era assistente de marketing, onde eu aprendi a rodar Google Ads e tal. E só que lá na empresa júnior existe um tal de diretoria de marketing, os diretores, né? Em que você faz um processo seletivo, uma sabatina para você ser diretor. E mais uma vez vai o Tito lá, o cara lá que tipo, se achava inteligente em certos pontos, para ser diretor de marketing. E pasmem, perdi. Eu, que hoje me considero um dos grandes nomes do marketing hoje no mercado digital, eu não fui nem aprovado para ser diretor de marketing de empresa júnior. Então, pasmem, tipo, normal. Eu entendi que, cara, independente daquilo dali, aquilo não me definiria. Então eu entendi que aquilo dali era muito mais também networking. Você tem que vender o seu trabalho para as outras pessoas, colocar as pessoas no processo, e também que você não pode alcançar o mundo. Você tem que realmente, tipo assim, você tem que ganhar. Não existe prêmio de segundo lugar. Ou você ganha ou você não ganha na vida. E o empreendedorismo, por incrível que pareça, tem o segundo tá ganhando muito, o terceiro ganha muito, o quarto ganha muito, o 10º ganha muito, o 100º ganha muito. Então, eu
eu comecei a achar fácil esse negócio de você ter empresa. Porque no atletismo, de qualquer coisa, quem não é o primeiro perde tudo. Então, no Movimento Empresa Júnior, eu tive essa bagagem e tomei cacetada lá. Mas lá, eu caí no anúncio de um cara ganhando dinheiro lá, de um Evoque. Chegando lá, tal, não sei o que, ganhe dinheiro dormindo. Ganhe dinheiro apenas com seu celular, sem um computador, ganhe tantos mil por mês. Aí, que nesse anúncio, comprei. Não aprendi nada, não tive resultado nenhum. Era um curso que ele ensinava você a vender o próprio curso simplesmente. E não me ensinou nada. Mas eu caí na dádiva. Esse cara aqui, se eu pudesse, eu pagava 5 mil reais pra ele, porque ele merece, porque ele me abriu o mercado. Então foi muito bom esse investimento que eu fiz. E eu comecei a cair anúncio de gente falando, ganhe dinheiro sem estoque, loja sem estoque, dropshipping e tal, não sei o que. E aí começou o meu mercado. Eu conheci o dropshipping, que foi o que mudou minha vida. No meu primeiro mês, eu faturei 30 mil reais com dropshipping. Então, tipo, foi mudança total de chave. Na época eu vendia com envolvimento. Então, não sei se você vendia com envolvimento. Que ano foi isso? Foi lá em início de 2019. Lá vendia com envolvimento ainda. Então, peguei, eu rodei envolvimento pra continuar na página e vendeu. Pago. Eu falei, caramba, funciona. E foi muito doido esse negócio. O mesmo produto que eu peguei, meu primeiro produto, eu já vendi, foi cerca de quase 100 mil reais com ele. Boa. E foi, tipo, fora da curva. Hoje em dia não acontece isso, não se iluda. Hoje em dia você não acerta de primeira. É raro, salvo exceções. Mas no meu primeiro mês, conheci o dropshipping, eu já faturava no meu primeiro mês mais do que minha empresa toda júnior. Então foi um cala-boca gigante, né? Eu tava na imersão lá da empresa júnior. E, tipo, todo mundo naquela vertente, bora bater meta. O lema da minha empresa júnior é bora bater meta. A Optimo Júnior, empresa que eu sou grato, que eu aprendi muito. E eu carrego os valores da empresa até hoje. Aí eu faturava no primeiro mês mais do que a empresa júnior. No meu primeiro mês faturei 30 mil reais. Fui pra imersão. Sim. Que você foi lá, que você não foi. No meu segundo... Aí lá, galera, o pai do tráfico tinha um Lancer na época. Ela não era hypada. Ela não tinha resultado. O cara mais foda do mercado faturava 10 milhões no ano. Que era o Lúcio Arts, alguma coisa. Que era os maiores do mercado. Ele é até baiano, o Lúcio. Que é meu cliente hoje na convenção digital pela DOPS. E lá, tipo assim, eu conheci o network. Fiz o network. Gerou um gatilho de eu também posso. No meu primeiro mês faturei 30 mil. No meu segundo mês, que foi quando eu cheguei naquela imersão, faturei 150, depois 300 mil por mês, depois 400 mil por mês. Depois fiquei nessa média de 400, 500 mil. Chegando aí, em menos de 6 meses, eu faturei meu primeiro milhão na internet. Em que, claro, dei a vida. As pessoas falam que faturar seu primeiro milhão é fácil. Mas elas não são dispostas a faturar realmente esse valor. Por quê? É determinação, é noite mal dormida. Eu perdi meu braço praticamente. Eu criei um alé no meu braço direito de tanto subir campanha, de criar loja e tal. E depois tive que consertar meu braço com o dinheiro que eu ganhei do mercado digital. Mas você teve prova com o braço, pastor? Tive lá. Tem até um calombo até hoje aqui e tal. Esforço repetitivo. Eu trabalhava 3 horas e eu não conseguia mais trabalhar. Eu tinha que pagar um fisioterapeuta todo dia pra minha casa praticamente, Dan, meu filho. Dan, melhor filho da Bahia, ligue e contrate. Aí o cara ia lá na minha casa tal, e consertava meu braço pra eu trabalhar algumas horas a mais. Aí ele aliviava a pressão do braço pra trabalhar, porque eu não conseguia trabalhar mais de 3 horas. Aí eu comecei a trabalhar com a mão esquerda. Eu falei isso agora. Então fiquei trabalhando com a mão esquerda, a direita ficava só pra algumas coisas. E foi isso. E o primeiro escritório da gente foi na mesa do meu pai, da casa lá que meu pai tinha. E que eram 3 pessoas. Primeiro foi minha ex-namorada, a Rafa. Rafa, tudo só foi possível por você. Então, a Rafa, que me ajudou bastante nesse início. Sou muito grato por ela, por estar lá. Ela foi a que, naquele momento, ele me apoiou. Aí teve lá, depois contratei o Marconi, velho, meu brother também, que era meu amigo do Baba, tal, não sei o que, tipo, do colégio, gente fina. E o outro amigo da Rafa, o Ronde, que também tava lá. Eram esses 4 do meu início. Aquela empresa fundo de quintal, lá no quartinho, faturava seus 300 mil reais no mês. Aí depois, quando faturou 400, a gente foi pro escritório, que teve um escritório lá na Torre Gêmeas aqui. Sim. Que foi um escritório top, legal, top bem posicionado, na Tancredo Neves. Então, foi essa trajetória praticamente. Com o dropshipping, ganhei muita grana. Ganhei grana suficiente para fazer besteira. Vocês terem noção, eu aprendi o que é ter gestão lá. Porque eu faturava ali meu dinheiro com drop, tava 300, 400 mil, tava com muita grana. E eu comecei a abrir frente. Eu abri uma agência de marketing, a agência Trindade nasceu lá. Eu abri uma produtora, a produtora Sanches.
em que ela tava lá, abria uma produtora, colocava gente, colocava dinheiro, abria empresa de trade esportivo, abria empresa de empréstimo com cartão de crédito, onde eu pegava o dinheiro do cara, um cartão de crédito na maquineta e repassava pro cara. Abri... Cara, o que eu abri mais? Abri loja de carro, abri a Heavy Car, em que eu pegava, tirava foto da galera lá, tipo, online, em que eu tirava foto da galera, vendia carro online. Então, eu tinha muita grana e queimei a grana em projetos. Isso foi muito bom para me dar vivência de gestão. E até hoje, nessa trajetória que eu tive de mais de 30 empresas no decorrer do mercado digital, foi realmente... Eu não foquei no dinheiro, eu foquei no conhecimento. Eu foquei em estruturar, eu sempre curti negócio. Eu nunca fui de ser blogueiro, até hoje eu não sou blogueiro. Eu curto, meu tesão realmente é criar empresa. Então eu crio frente, eu crio empresa de tecnologia, a gente criou a Abrigator, abriu o MVPay. A gente teve a iniciativa lá que meu sócio iniciou, depois a gente teve o prosseguimento, que foi o Major Spy, que era uma ferramenta de mineração de anúncios com a empresa de tecnologia. E que a gente abriu várias frentes ao decorrer do tempo, que tipo sempre colocando grana, acreditando nos projetos, abrindo marca de e-commerce. A gente foi o pioneiro em criação de marca para dropshipper. Então a gente tinha um sócio que era dono de indústria, então a gente começou a vender profissionalismo para a galera antes de ninguém vender. O Drop Nacional, a gente foi uma das primeiras empresas, eu abri na época lá do escritório, eu fui uma das primeiras empresas de Drop Nacional, em que a gente tinha Margot Importados, que a gente pegava, tinha uma logística em São Paulo, em que em vez do dropshipper trabalhar na China, ele vendia os produtos lá, nacionais. Hoje recomendo, tipo, tem outras empresas que fazem esse trabalho e tal, mas enfim. Foi uma jornada de, tipo, nesse decorrer dessa jornada foi gastar grana para abrir frente, velho. Abrir frente e aprender com os erros. Então, ao decorrer desse processo, o que me gerou maturidade? A sabedoria de ter o coração ensinável. Eu vejo muitas pessoas hoje que estão no mercado digital e acham que sabem tudo. Eu tive a grande honra de ter grandes sócios. Grandes sócios que eu convivi, aprendi, modelei. Então, eu andava todo dia com um cara que ele faturou 200 milhões de anos, multimilionário. Você acha que eu não ia aprender os códigos daquele cara? Aprender com o cara, como é que ele fazia as coisas, como é que ele andava, como é que ele falava, como é que ele resolvia problema, como é que ele lidava com os BO. Tudo de errado e tudo de certo, porque ele fazia muita coisa errada, depois eu tive essa percepção. Mas aprendi muito ali. Aí eu tenho um sócio, tipo assim, cada sócio que eu fui tendo, que eu cheguei a ter nesse ecossistema de 10 empresas, eu cheguei a ter 9 sócios. Então, tipo, tinha muitos sócios, eu aprendi a ter sabedoria, a lidar com sócios. E aprendi muito com cada um. Então, a minha maturidade foi de aprender sempre com as pessoas que eu me relacionava ali. Principalmente ali no Alphaville. Em que esses 2 anos no Alphaville valeu por 10 fora. Porque eu tive a grande honra de ter amigos empresários que tinham 100 milhões de folha de pagamento no ano. Pessoas que tinham uma visão muito maior que a minha. Outro jogo. E hoje, modelagem. Eu modelei. Então, tudo que essa galera passou, tudo que essa galera viveu, hoje está em mim. Isso mais ou menos em tudo isso aí que você relatou pra gente em 4 anos, mais ou menos, né? 4 anos. E qual é a maior lição que você tira de tudo isso aí? Tipo, hoje, assim, você fala assim, cara, vivi tudo isso, 10 empresas, 9 sócios, sabe? E pra mim, a grande lição de tudo é essa. A maior lição primeiramente, ame as pessoas, não ame as coisas. Use as coisas. Então, hoje eu vejo que as pessoas não têm princípio nem valores com nada que levam na vida. Então, além de dinheiro, eu sou um cara de princípios. Então, minha primeira lição é que lealdade é inegociável. Tenha realmente valores com as pessoas que você carrega. Senão você vai atrair pessoas que vêm pelas razões erradas. E os tombos da vida que mais me doeram não foram tombos financeiros, foram tombos emocionais. Então, hoje as pessoas elas sempre deslumbram o dinheiro. Mas dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência de uma gestão bem alinhada, de você estar dando o seu melhor todos os dias. Eu sou muito mais... Eu aprendi que é muito melhor você ter princípios, valores, você estar com as pessoas certas ali, do que você se vender muitas vezes por muitas coisas. Porque você vai atraindo coisas ruins para si. Um segundo maior aprendizado é que, apesar de todas as pessoas não lidarem com as coisas com profissionalismo, eu lidarei. Então, o mercado digital hoje é um mercado de amador. É de amador. As pessoas que trabalham na internet hoje vivem de hypes, vivem de amadorismo. Enquanto todo mundo é amador, eu sou profissional. E por isso eu me perpetuo no mercado. Então, enquanto ninguém entende sobre KPI, ninguém sabe o que é KPI, ninguém sabe o que é cogestão, ninguém entende o que é realmente lateralização, planejamento estratégico, eu me especializei nisso. E onde é que eu me especializei nisso? Lendo. Eu leio, eu estudo, eu estou o tempo todo me atualizando. Então,
enquanto todo mercado é amador, seja profissional, porque você vai se perpetuar. Porque quem fica no mercado são os profissionais. Tanto é que tudo que eu bato na minha vida hoje é, cara, seja profissional. Entenda sobre a sua empresa. A sua empresa é um negócio, não é uma empresa. E se você cresceu até hoje, o que você fez até agora não garante futuro. Profissionalize, lateralize, pra você ter constância. Top Puta demais, que pariu, velho. essa foi foda. Essa aí foi... Essa Animal, foi punk. Velho, eu queria te dar os parabéns, porque o cara de 24 anos, você tem Fora uma... da curva, Você velho. tem uma maturidade e uma inteligência, assim, fora da curva. Sim. Eu conheço muita gente, assim, tive o prazer de ter muitos amigos que são empresários, não do digital, Sim. assim, antes de entrar no digital, eu aprendi muito com a galera, mas, tipo assim, você me impressiona com 24 anos, sério mesmo, e tendo Imagine. todo esse Imagine com know-how, 30. Sim. essa bagagem, e aí eu fico imaginando, cara, o quanto esse cara deve ter estudado, se dedicado, sabe, errado, aprendido com os erros, acertado de novo para poder ter esse processo, e as pessoas desistem tão fácil, né, velho? A galera entra, ela acha que não é capaz, acha que não vai conseguir, e aí quando você vai ver, pô, você tentei, mas fiquei 2 meses aqui. Sim. Então, um cara eu tenho 40 anos, você me perguntou, eu enrolei pra te falar. Mas eu tenho 40 anos, velho, e fico feliz, velho, de conhecer pessoalmente hoje um baiano, um cara daqui que mais uma vez eu conheci. Hoje eu tenho um orgulho de falar assim, eu conheci mais um cara da Bahia que é orgulho da terra. Mais um É um conterrâneo, orgulho, top. é um orgulho que eu sempre falo isso, eu sempre falava com todo mundo que eu conhecia, velho, porque em 2018 eu fui muito pra fora da curso e eu fui, assim, a galera tinha um preconceito muito grande, né, com a galera do Nordeste, você é baiano e tal, a galera não acreditava muito, e quando eu encontrava alguém que tinha uma mente um pouco mais aberta aqui, eu falava, velho, a gente não pode permitir que a gente sempre seja lá visto como, sabe, o coitadinho, né? A gente precisa sair dessa caixa, a gente precisa mostrar nosso potencial, porque eu acredito nas pessoas. Isso é a maior verdade. Acredito nas pessoas, acredito demais nas pessoas. Eu sou um cara que não é pro baiano ser melhor que o paulista, não é. É simplesmente pra gente mostrar que, pô, velho, nós temos o mesmo potencial que qualquer um. Então eu fico feliz, velho, de estar numa mesa aqui compartilhando com um cara de 24 anos conhecimento tão rico, tão aprofundado. E o baiano, né? Você fala baiano, né? Mas ser baiano nunca me foi uma coisa assim tanto, não. Mas uma das coisas que me fez evoluir muito, crescer muito constantemente, foi realmente entender que preto não vale nada no Brasil e não vai valer até você morrer. Então, quando eu entendi que por ser negro e não ser, tipo, não sou nem negro realmente preto. Não sou preto boca, que nem o cara fala. Mas quando eu entendi isso, em que a gente hoje, querendo ou não, que a gente tem essa cor negra, a gente tem essa nacionalidade, nunca nem falei isso em podcast nenhum. Mas porque a gente não expõe isso pra não ser cotadinho, né, no geral. Sim. Aí você falou esse negócio do baiano, agora, antes era por ser baiano, agora eu vou descer mais um pouco aqui. E eu vejo que as pessoas negras, né, a gente não tem empresários negros sérios hoje. A gente só tem o Geraldo Rufino, praticamente como referência nacional. Falta espelhos da empresários negros hoje em qualquer lugar. E todo lugar, por exemplo, eu tenho muito resultado. Eu tenho dinheiro. Eu ganho mais que juiz há muito tempo. E mesmo assim, eu entro no shopping Guatemi há poucos meses atrás e a pessoa chegou pra mim e falou que eu só trabalhava no shopping. E eu fui. Perguntou, não foi? Perguntou se trabalhava. E eu fui arrumado. Então, como assim, cara? Isso daí me sangrou. Porque apesar de eu ter vencido a barreira da pirâmide de Maslow, todo aquele processo de enriquecimento ali, eu cheguei no shopping com uma pessoa que estava ali do lado e a pessoa chegou e perguntou se eu trabalhava no shopping. Isso pra mim foi tipo assim, isso pra mim sempre foi algo que me doía muito. Por exemplo, eu andava em São Paulo. Na Bahia, a gente vive aqui, a maioria da população é negra. E aqui você já não vale muita coisa. Lá em São Paulo é pior ainda. Apesar da galera ter uma consciência mais aberta. E eu percebendo isso, eu falei, velho, cara, eu tenho que pegar, tenho que prosperar, eu tenho que vencer. Não vale nada. Por quê? A gente tem que vencer pra realmente mostrar para as outras pessoas que estão ali que a gente também pode. Então,
uma das coisas que me fez muito crescer, tipo assim, sempre não ser considerado pelo resultado que eu tenho. Por ser negro e por ser novo, no tanto que eu tenho cara de velho já. Que acabou a lataria, não foi muito favorável decorrer do ano, ficou muito surrada. Mas a questão de ser negro hoje no Brasil, na Bahia, em qualquer lugar que eu chego, eu vejo que eu tenho que ser aquela frase, que você tem que ser 2 vezes melhor, é verdade. Ela não é brincadeira que contaram pra você, não. Você negro tem que ser 2 vezes melhor em qualquer coisa que você faz. Porque o cara que ele geralmente, não sendo preconceito, com o cara que ele é branco, que ele tem uma aparência, ele tem cara de rico, ele vende muito mais, ele passa muito mais credibilidade, ele pode não falar nada. Mas se o cara for, sentar um cara aqui louro, eu posso ter o Rolex, eu posso ter a camisa de alfaiataria, eu posso ter Prada, Louis Vuitton, enfim. Se chegar um cara aqui louro, com camisa simples, muita coisa, se você botar 2 pessoas, provavelmente esse cara vai ser mais bem atendido. Por quê? É independente disso. Então, eu vejo também que tem muito disso em mim, na minha melhora, entendeu? Tá, isso é... E tem gente que fala assim, mas eu não concordo com isso, tá errado. Véi, não é que você concorda que tá certo ou errado, é o que é, infelizmente. É o que é. E eu tenho uma grande honra de ter contato, por exemplo. Hoje eu conheço, o Thiago Fonseca, a gente foi lá no escritório dele, tem um Mike Santos, que é amigo pessoal, em que são negões que os caras são bravos, os caras ganham grana pesada. Mas, até eu conversando com o Thiago, com o Mike, até eu entrevistei o Mike tem uns 30 dias, e eu tava falando com o Mike, velho, como é que você se sente, velho, sendo negro e tendo dinheiro, como é que foi isso pra você? O que você diria pra aquele cara negro? Ele falou, cara, ele me contou que ele foi no shopping recentemente e confundiram ele com segurança. Entendeu? Não é caso isolado. Que merda. O Mike, ele é um cara multimilionário, Mesmo assim, ele vai pro shopping e ele é substituído, ele confundiu com segurança. Entendeu? Isso é muito forte. E a gente é muito confundido com humor, com coisas engraçadas. E eu só falo coisa séria. Então, não tem por que ser... A gente tem grandes personalidades. Tem um Christian Bell, tal, galera aqui da Bahia, que eu vejo que tá progredindo muito nacionalmente. Mas não tô desmerecendo humor. Mas quando a gente fala de coisa séria, são poucas personalidades. E eu vejo que a gente tem que... Cara, você que tá aí e você pensa realmente, tipo assim, cara... Você tem que progredir não só por você, é pra você mostrar também que as outras pessoas podem dar mais exemplos pra essa galera. Porque o Geraldo Rufino mesmo, eu sou fã desse cara. E... Como não, velho? E assim, aquele cara ali, eu olho, ele é a maior referência como empresário hoje no Brasil. Porque ele é um espelho pra mim nesse sentido, principalmente. E eu vejo o quanto é importante a gente criar espelhos hoje pra sociedade brasileira, pro empreendedorismo brasileiro. Isso é importante. E por isso que a gente tá aqui, né, no ecossistema, trazendo pessoas que possam... servir como espelho para outras pessoas, porque com certeza tem muita gente que tá assistindo e o cara tá olhando para você agora e falando, puta que pariu, velho, esse cara é foda, esse cara, você vai ser o espelho para muita gente. E a ideia do nosso ecossistema é isso, por isso que aqui é o lugar onde a gente vai conectar empreendedor com empreendedor. Sim. Porque a gente quer isso, a gente quer trazer pessoas para que... Porque o Geraldo Rufino, ele é um espelho pra praticamente todo mundo que sabe do jogo. Mas, cara, velho, no nível abaixo dele, tem várias outras pessoas que também devem ser espelho. Eu acho que você tem que ser espelho pra muita gente. Por tudo que você passou, que você fez em tão pouco tempo, cara. Sim. Então, assim, a gente tem que valorizar mesmo. Eu sou muito cara do valorizar. E o Ecossistema Podcast, eu acho que a gente tenta... a cada quinta-feira, né, velho, que a gente grava aqui, trazer pessoas para que a gente possa ser o grande... E eu sou fã de vocês, viu? Eu sou fã, pago pau, porque na Bahia pagar pau eu admirar a pessoa. E porque o cara ter o podcast na Bahia, cara, é difícil, velho, é difícil, são heróis. E essa galera a gente tem que realmente ajudar, compartilhar, se inscrever no canal, dar like, por quê? Porque empreendedorismo na Bahia, podcast, eu só conheço vocês. Então, parabéns. Bahia. Sei que tem outros podcasts que tem aqui na Bahia também, mas é muito raro, velho. Pelo nível da Bahia. Sim. Porque a gente tem muita gente boa, velho. E não tem repercussão nenhuma. Isso é a síndrome do vira-lata. Vamos trabalhar, lutar pra gente mudar essa realidade, né? O que a gente tá fazendo aqui, o seu trabalho também de mudar isso, o nosso trabalho também de mostrar os empreendedores daqui da Bahia, mostrar a história da galera, a superação, mostrar que tem muita gente de valor, muita gente boa, muita gente que pode ser espelho para pessoas que estão começando, pessoas que já estão aí no mercado. Sim. Irmão,
É isso, mano. Prazerzaço ter você junto. aqui. Caramba. Na verdade, uma aula motivacional que você ensinou muita coisa e motivou aqui. Várias coisas que você falou, entrou aqui na minha mente, não tá aqui borbulhando. Então eu sou grato por ter participado aqui, né? É episódio pra se assistir uma vez por semana. Não, eu tava pensando nisso, tava falando aqui. Eu gosto de fazer o seguinte. Geralmente, hoje vai entrar um podcast no ar, toda quinta-feira entra. Eu não assisto quando entra. Porque eu saio daqui, depois a gente vai reunião com sócio, chega tarde. Mas eu tenho o meu momento que eu chego no quarto, ligo a televisão e fico assistindo os episódios. E com certeza esse aqui vai ser um episódio que eu vou assistir para poder entender um pouco mais sobre o que você falou aqui, internalizar um pouco mais sobre o que você falou sobre gestão, sobre uma série de fatores. É porque as pessoas não dão valor ao conteúdo gratuito, né? Eu acho muito engraçado isso, porque o conteúdo gratuito do podcast, por exemplo, aqui é de graça. Eu posso aqui transbordar uma aula de algo que eu pagaria, tipo, as pessoas pagam 10 mil reais numa consultoria pra mim, falar algumas horas, mas tipo, a galera não vai dar valor. Então, tipo assim, assistam com força, tipo assim, com a intenção de aprender algo, reter algo, pegar, anotar as coisas. Exato. Porque se você vem com a cabeça, o coração ensinável aberto, véio, o jogo muda. Exato. E a pessoa tem que entender uma coisa. Ó, a galera que não valoriza conteúdo gratuito, ela tem que entender uma coisa, sabe por quê? Eu acho que quando você disponibiliza um conteúdo gratuito, a galera não dá valor porque ela não pagou por aquilo. Ela acha que ela não pagou. Ela está entregando a moeda mais preciosa da vida dela, que é o tempo. Sim. Então assim, valoriza o seu tempo. Porque se você paga, você já pagou cursos que não serviu, eu já paguei cursos que não me ajudaram em nada, e a única coisa que eu perdi foi só o dinheiro. Agora, quando você dedica o seu tempo, você não consegue resgatar aquele tempo. Não. O dinheiro você perde e ganha. Tempo você só perde. Você não diz assim, eu vou adicionar mais 2 horas no meu dia. Me reembolso meu tempo aí. Não tem como. Então é isso. Eu acho que é muito válido isso aqui. Eu acho que venderia fácil pelo conteúdo, por tudo que você falou aqui. Inclusive, coisas que eu vou aplicar na minha empresa, que você colocou aí, tá na minha cabeça aqui. E quem não valorizar isso aqui, eles que estão perdendo, né, gente? Então, valoriza, gente. Quem Então, ouvir essa mensagem que você tá passando aí agora é porque tá valorizando, o cara, tá assistindo até o final. O cara tá aqui há quantas horas? Quantas horas aqui? 1h50. Tá desgrama, tu mentoria 19 horas. O cara é 50. A gente vai liberar aqui porque, enfim. Mas é isso, compartilha com a galera, porque com certeza é um podcast muito enriquecedor. Tito, muito obrigado mais uma vez. Sou seu fã já. Te conheci hoje. Tamo junto. Eu fui. Tá chegando. Tamo junto. Manda falar que tá chegando, galera. É isso aí. Então, velho. Tamo junto. Já que você tá grava um vídeo, manda pra galera da mentoria de gestão digital. Eu tô aqui com a galera aqui gravando o podcast. 1h50, velho. Cheguei aqui pra ser 16 horas pra falar 17, velho. Pronto. Então, me empolguei aqui. Mas é isso, a gente ajusta essa aula aí pra vocês. Chegando. Galera, um abraço pra vocês que ficaram aí. Espero que vocês tirem muito proveito, porque foi muito enriquecedor, viu? E o seu arroba. Tito _ Antônio, segue lá. Tito _Antônio. Segue o cara lá, porque só nessa amostra aqui já foi enriquecedor. Imagina você acompanhar. Tô olhando pra cá. Imagina você acompanhar o cara lá. Galera, um abraço. Vou liberar o cara aqui que ele tem que dar mentoria. Valeu. Tamo junto.